Bom dia, amigos. Com certeza considero um privilégio estar aqui nesta igreja e, de certo modo, gosto do nome, para começar, que chama-se O Nome de Jesus. Eu gosto dele. Eu acho que é o nome pelo qual fui redimido, aquele amável nome do Senhor Jesus. E então estar aqui com meus bons amigos reunidos aqui nesta bela manhã, de domingo de manhã, aqui em Phoenix. Não conheço nenhum outro lugar no qual preferiria estar, a não ser que fosse na glória com todos vocês. E esse é o grande evento que estamos esperando ocorrer algum dia. Eu recebi um chamado de um enfermo para vir aqui hoje. Eu estava falando com o irmão Marlon, meu precioso amigo, e ele me convidou tão gentilmente para vir. E todos os ministros aqui em Phoenix têm sido realmente bons para mim. Eu me pergunto algumas vezes por que me mudei para Tucson. Faz 3 anos que estou lá e nunca fui convidado a nenhum púlpito. Assim, suponho que tenho simplesmente que fazer minhas visitas aqui a Tucson, aqui a Phoenix, onde me sinto bem-vindo. Bem, quem sabe ele se acostume comigo. Alguns sabem, preguei lá outra noite, preguei por 3 horas. Não admira que eles não me peçam para voltar. Mas tenho um sentimento e tanto em meu coração por Deus e por seu povo, e sou tão lento e fico com medo de deixar alguma coisa para fora e não incluir o suficiente. Coloco 3 ou 4 mensagens em uma. Assim, certamente a vocês que estiveram lá, eu peço desculpas por tê-lo segurado por todo o tempo. Não deveria ter feito isso. E também estou alegre esta manhã por estar aqui com o irmão Carl Williams e o irmão jovem Jimmy, aqui o coral, os amigos, irmão Mosley, irmão Brad, irmão John Sherrod e tantos amigos meus, irmão Pat Tyler aqui lá de Kentucky e tantos amigos apenas para estar reunidos nesta assembleia esta manhã. Vejam, são meus amigos de Tucson que estão aqui alguns sentados. Fico pensando no dia em que tudo isso estiver terminado, então nos reuniremos onde nós nunca teremos que parar de ouvir excelente música, vejam vocês. Acabei de notar que o filho do irmão Williams está sentado ali atrás. Ele deu um testemunho outra noite lá no Ramada Inn e creio que ele tem cerca de 6 pés de altura, mas vou lhes dizer, depois daquele testemunho, achei que ele tinha uns 10 pés de altura. Eu realmente apreciei o que o rapaz disse, um testemunho tão maravilhoso. Ou quando ouço esses excelentes jovens testificando de sua fé que está centrada em Cristo. E eu estou ficando velho e um dia vou ter de parar e ir para o lar. E ao ver esses jovens vindo, os quais estão prontos e preparando-se para continuar de onde eu deixar, é assim que fazemos, é assim que a vida foi determinada, que nós, uma geração subirá, e pai e mãe, e eles criam seus pequeninos, eles vêm se casar, eles vêm netos chegarem, e depois de certo tempo, lá se vão o papai e a mamãe para o pote. Então, a essa altura, os filhos estão novamente para ter os netos, então lá se vão eles, mas haverá uma grande ressurreição geral um dia destes. Seremos todos chamados à presença de Deus para prestar contas do que fizemos com o que Deus nos deu, Jesus Cristo. E assim, estou alegre em saber que vivi nesta geração com um grupo tão excelente de pessoas que estão ao redor do mundo, que tenho conhecido. Eu simplesmente sou tão grato a Deus. E algum dia, quando minha convocação vier, terei de ir me encontrar com as obras que fiz. Quero que todas elas sejam para a glória e honra de Deus. Há muitas coisas que estamos aproximando do ano novo que eu gostaria de esquecer, mas sei que as tenho confessado a Ele como erros e Ele as colocou no mar do esquecimento. E Ele nunca mais se lembrará delas. Agora vejam, não fomos feitos desse jeito, sempre nos lembraremos. Podemos perdoar uns aos outros, mas não conseguimos esquecer porque fomos feitos de modo diferente. Mas Deus pode esquecer e perdoar. Ele simplesmente consegue apagar como se nunca tivesse existido. E porque Ele tem acesso a esse mar do esquecimento, mas nós não. Simplesmente pense nisso, que Deus nem consegue se lembrar que alguma vez nós pecamos. Pensem nisso, coral, vocês jovens que me dizem disso, Deus nem se lembra
que um dia pecamos. Vejam, ele pode esquecer tudo e nunca mais será trazido à memória. Isso não seria uma coisa tanto... Este simplesmente não é lugar para piadas, não creio nessa zombaria ou piadas. Isso me faz lembrar de um amigo meu, ele já foi para a glória, mas ele contou uma pequena história uma vez acerca de um casal que se mudou para a cidade do campo e eles tinham este jovem casal tinha um velho pai e ele estava realmente em chamas por Deus. Assim, a jovem dama, que ele era seu pai, assim, ela tinha se relacionado com algumas pessoas de classe, e vocês sabem, onde se tem todos esses tipos clássicos de entretenimento, e assim, ela ia ter algum tipo de entretenimento aquele dia em sua casa, e seu pai, depois que almoçava, ora ele apanhava a Bíblia, ia para a sala, lia um pouquinho, a colocava ali, chorava, e bradava, e gritava, e se comportava assim, e se levantava, e chorava, e seus óculos, punha seus óculos novamente, lia novamente, encontrava alguma coisa, tirava os óculos, começava a chorar e gritar, e ela disse, isso interromperia a minha recepção social, por isso tenho de fazer alguma coisa com o papai e não sei o que fazer. Assim ela decidiu que eu faria ir para a parte de cima, subir lá nesse lugar, e ela começou a pensar, bem, agora eu não posso dar-lhe sua Bíblia porque ele faria a mesma coisa lá. Assim, ela simplesmente deu-lhe um velho livro de geografia e o fez subir lá e disse, papai, olhe para as fotos ao redor do mundo e coisas mais enquanto estivermos tendo a festa. E disse, não vamos demorar muito, ficaremos aqui embaixo, sei que o senhor não quer ficar perto daquelas mulheres. E não, tudo bem, querida, pode ir lá. Então ela preparou a luz para ele, um cantinho, e bom, isso resolve o assunto. E agora, ela disse, agora veja as fotos, geografia e tudo mais, e depois de um pouco ele vai estar bem. Assim, por volta do tempo em que eles começaram a beber a metade da limonada cor-de-rosa, vocês sabem, e fazer sua festa, depois de um pouco, que a casa começou a tremer, e o ancião se pôs a correr de lá para cá, gritando e pulando, e ela pensou, o que houve com ele? Ele não tem a Bíblia lá em cima, que ele deve ter apanhado a Bíblia. Assim, ela subiu correndo a escada e disse, papai, disse isso, o senhor não está lendo a Bíblia? Isso é um livro de geografia? Ele disse, eu sei, querida, sei. Mas disse, sabe, no outro dia eu estava lendo a Bíblia, onde Jesus disse que ele colocaria os nossos pecados no mar do esquecimento. Veja, e não se lembraria mais deles, e estava lendo aqui, onde dizem que nem ao menos consegue encontrar o fundo do mar em alguns lugares, no livro de geografia. Disse, simplesmente pense, ainda estão procurando. Isso o estava deixando alegre, assim, pode-se encontrar Deus por onde quer que você olhe, é só vocês olharem e tudo falará por ele. Agora, realmente, honestamente, eu disse ao irmão Ló sobre o que falarei esta manhã. O irmão já pregou sua mensagem de Natal, ele disse sim. E eu disse, sua mensagem de Ano Novo? Não. Então, eu tinha alguns esboços aqui, que se eu receber um convite para algum lugar, vou pregar a mensagem de Ano Novo, e achei melhor deixar isso para o irmão Ló, na próxima semana. Assim, pensei que talvez voltar um pequeno texto aqui que poderíamos estudar durante alguns minutos, o Senhor permitindo, e confiamos que Ele nos abençoará. Quero agradecer ao irmão Ló e a igreja aqui por me convidarem para falar aqui. Eu, como o irmão Ló disse, que nosso companheirismo nunca ficou cauterizado. Mas a graça de Deus nos tem mantido por todos estes anos. Esta foi a primeira igreja que me convidou, a qual vim, foi em Phoenix. Eu sei, creio que estou olhando para Mount Troll. Aqui não está certo Mount Troll, creio que estava junto naquele tempo. Tem algumas coisinhas que ele me deu naquela época, apenas que moldam ou algo. Vocês sabem, coisinhas de cobre aqui, de onde vivem. E você olha em volta e simplesmente me pergunta o que será naquela manhã quando cruzarmos, vocês sabem, e tivermos a chance de ver as pessoas, dizer, bem, lá, sabe, nós somos tão diferentes agora do que éramos então. Isso mesmo, não teremos nenhuma marca de pecado ou idade. Oh, eu ansei por aquele tempo, onde todos os problemas terão terminado. E agora, tem uma mensagem de Deus que eu sinto... E não quero ser diferente, mas tenho de ser honesto. E se não falar conforme minhas convicções, então vocês não poderão ter confiança em mim, porque eu seria mais como um traidor ou um hipócrita.
E eu quero ser qualquer outra coisa menos isso. Vejam, pode ser que perca alguns amigos na Terra, mas eu quero permanecer fiel às minhas convicções, ao que penso ser certo. Agora, anos atrás, era muito fácil quando comecei. Os sinais e mensagem, a pregação, todos os lugares estavam de braços abertos. Venha, 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 venha. Mas então, veja vocês, todo sinal genuíno de Deus tem uma mensagem, uma voz. Vejam, ela o segue. Se isto não, Deus não dá nada assim apenas para o prazer de dá-lo. Ele envia algo para atrair atenção para que ele está para falar. Assim como temos estes maravilhosos cânticos que o coral apresentou, na qual foi o objetivo? Aquietar o povo para a mensagem que viria? É isso que queria. Moisés tinha sinais, os quais falava outra noite, aqueles sinais e vozes e quando a voz falou, Jesus saiu também curando os enfermos. Ele era um grande homem, mas quando chegou o tempo em que aquele profeta que estava na terra, eles não tinham tido um por 400 anos. E aqui estava ele na terra fazendo sinais, então ele era um ótimo companheiro, todos o queriam, mas quando a mensagem que surgiu, aquele sinal, a voz, quando ele se assentou um dia e disse, eu e o Pai somos um, que coisa. Isso era uma coisa diferente, eles não quiseram isso, estão vendo? No entanto, o mundo é exatamente desse jeito, amigos. Qualquer coisa que possam obter, se puderem, que possam servir, vejam vocês, contanto que sinto que não os incomoda, ora, eles o farão. Mas quando chega a hora em que eles têm de mudar suas ideias acerca das coisas, é aí que o problema vem. Agora, veja, estamos construindo um edifício, não um muro. Os edificadores querem tomar uma linha de blocos e simplesmente seguir em frente. Agora, qualquer edificador pode construir isso, mas necessita-se de um verdadeiro mecânico mestre para dobrar um canto. Estão vendo? Quando você tem que virar um canto, é a hora em que se necessita, mostra se você é realmente um pedreiro ou não. Quando você consegue dobrar um canto com isso e manter a continuidade do resto do edifício, mas dobrar o canto. Agora, nesses cantos, quando o problema vem, os edificadores querem continuar construindo em frente, mas não estamos construindo um muro, mas um edifício. Agora, enquanto nos aproximamos disso esta manhã, vocês orem por mim e eu sempre oro por vocês. E agora inclinemos a cabeça só por um momento na presença do grande Jeová, Deus, e nos damos conta de nossa insuficiência. Todos damos conta, não há ninguém aqui que não seja necessitado. Eu gostaria de saber, enquanto estamos orando, se há algum de vocês com uma necessidade especial. Vocês sabem o infinito Deus, como eu disse em Phoenix outro dia na reunião, exatamente como a televisão está vindo. Cristo está bem aqui no edifício agora. Vejam, cada movimento que você faz, toda vez que você pisca o olho, nunca morrerá. Está nas ondas do éter, do ar. A televisão não fabrica isso, apenas capta onde de você e produz isso numa tela. Está lá, de qualquer modo, sempre esteve. Todo movimento que você já fez ainda está vivo no ar. Agora estão vendo que seremos no juízo? Assim, Deus está aqui da mesma maneira, nós não o vemos do mesmo modo, não vemos aquelas imagens da televisão, necessita de um certo tubo ou cristal, algum tipo para captar a voz e reproduzir a imagem assim por diante. Isso estava aqui quando Adão estava na Terra. Mas nós simplesmente localizamos isso. Deus aqui esta manhã, e um desses dias do milênio, nós vamos compreender, será simplesmente mais real do que a televisão e coisas assim. E ele estava bem aqui na reunião esta manhã. Agora, enquanto nós, com base nesse pensamento, mantenha no coração aquilo que você necessita e apenas levante a mão a ele, fará, diga, Senhor, em seu coração, lembre-se do pensamento. Agora, Pai Celestial, nós somente temos este acesso e é por meio da oração. E nós estamos vindo no nome do Senhor Jesus. Não somos nós dignos de sussurrar o nome, de usá-lo, e de nenhuma maneira pensamos que somos dignos, porque somos convidados a fazê-lo. E sabendo disso, que ele disse, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu a concederei. E nós somos, se nossa fé tão somente puder posicionar-se de trás disso, como sendo tua palavra e quem ele é, então estamos certos de receber o que pedimos. Tu viste cada petição, tu viste minha mão, tu conheces minha petição. E Pai, rogo por todos eles,
que tudo de que eles têm necessidade, Senhor, não creio que um grupo como esse pediria algo errado. Seria algo para o progresso do seu reino. Poderia ser por sua própria cura e, fazendo isso, eles iriam querer o seu próprio entendimento. Eles iriam querer isso de modo que pudesse favorecer o reino de Deus. E rogo, Deus, que a petição de cada um seja concedida. Abençoe essa igreja, seu pastor, seus associados, os diáconos, administradores, todos os seus membros, os visitantes desconhecidos. Eles não são desconhecidos, Senhor, somos todos teus filhos pela graça e por Cristo. E oramos que tu nos dê esta manhã o pão da vida agora, para que possamos ir-nos daqui com o entendimento de que essas petições que fizemos nos foram concedidas. Abençoe a palavra, Senhor, enquanto a leio. Não há nenhum homem que seja apto ou capacitado para interpretar essa palavra. João viu o livro na mão daquele que estava sentado no trono, e não havia ninguém no céu ou na terra, ou debaixo da terra, que fosse digno até mesmo olhar para o livro. Mas um dos anciãos disse: eis que o leão da tribo de Judá venceu. João, olhando para ver um leão, ele viu o cordeiro que tinha sido morto, um cordeiro ensanguentado, saiu e tomou o livro, subiu no trono e se assentou. E todas as celebridades do céu tiraram a coroa da cabeça e se inclinaram e souberam que ele era digno. Senhor, rogamos que ele venha ao trono do nosso coração esta manhã. Sobe e toma possessão de cada pensamento que tenhamos e toma a palavra e fala conosco para que possamos saber mais acerca dele e do seu plano em nossas vidas. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Agora, se desejarem virar a Bíblia, a Escritura encontra-se em São Mateus, capítulo 21. E começando com, penso que leremos o versículo 10 e o 11 do capítulo 21 de Mateus. Seria bom, quando vocês forem para casa, se já não fizeram nesses feriados, que lessem este capítulo inteiro. É muito bom. É tudo bom. Esse especialmente para essa época e com a mensagem que estou esperando que o Espírito Santo me permitirá trazer-lhes esta manhã. Observe o versículo 10, enquanto lemos, e o 11. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Agora vamos. Deus acrescente a sua palavra o contexto dessa leitura da Escritura. Agora, nós sabemos que tempo é esse de muitos de vocês estão familiarizados com a Escritura deste capítulo em particular. É realmente no dia em que Cristo entrou em Jerusalém montado neste jumentinho. E há uma lenda que diz que era um jumento branco. Eu imagino prefigurando sua segunda vinda em um cavalo de guerra. Naquele tempo, o profeta disse que ele montaria: teu rei vem a ti sobre um asninho e é humilde e manso. É assim que ele veio, e montado em um jumentinho, um pequeno carregador de fardo. Mas, na próxima vez que ele vier da glória, no capítulo 19 de Apocalipse, ele vem como um poderoso conquistador, sua veste salpicada de sangue, montado em um cavalo branco, e toda a hoste do céu seguindo, montada em cavalos brancos. E a lenda, não biblicamente ou historicamente, mas a lenda crê que ele estava montado em um jumentinho branco quando entrou em Jerusalém. Agora que eu escolhi isto, e ainda porque estamos nas sombras na época do Natal e do Ano Novo e o fim de um velho ano e a introdução de um novo. Daqui a alguns dias, muitas pessoas estarão virando novas páginas e
e fazendo coisas novas e fazendo novos votos. E é o começo de um novo ano. E isto nunca se parece muito com o Natal para mim. Eu não sei porquê, eu sempre gosto de chamá-lo de Dia de Papai Noel. Estão vendo? Porque não há realmente muito... Não poderia ter sido o dia do nascimento de Cristo, de modo algum. Teria de ser nascido em março ou abril, porque ele era o cordeiro. E ele era um carneiro e nasceu sobre o carneiro, Ares. Tinha de ser, veja vocês, de qualquer modo, ovelhas não nascem em dezembro, nascem na primavera. E então, outra coisa, os montes da Judéia agora, 20 pés de neve sobre eles. Como poderiam os pastores... É assim que, na realidade, vem da mitologia romana, qual era o aniversário do Deus Sol. O Sol solar, na medida que se passam dias mais longos e ficam noites mais curtas, entre 20 e 25 de dezembro, é o aniversário do Deus Sol na mitologia romana. E então seus deuses, então eles celebravam o aniversário do Deus Sol, e Constantino estava redigindo a Constituição da Igreja e Estado, assim por diante. Ele disse, mudaremos isso, não sabendo qual era o dia, e transporemos isso para o aniversário do Deus Sol e faremos o que seja o aniversário do Filho de Deus, estão vendo? Mas não sabemos que dia foi. Mas agora eles tiraram tanto de Cristo até que alguém novamente trouxe de volta a mitologia de alguma criatura que viveu supostamente chamado São Nicolau ou Chris Krakow, certa mitologia alemã. E tudo é só um mito. E Cristo não está nisso de modo algum. E as pessoas mudaram isso para a compra de uísque e jogo e modas, e um comerciante que consiga vender sua mercadoria na época do Natal pode viver o resto do ano, quase, está vendo? É um feriado muito forte, comercial, e as criancinhas pobres na rua, seus pais não têm condições de visitá-las com um presente como o de Papai Noel, e elas andam pela rua e as mãozinhas sujas e os olhos vermelhos, e eu simplesmente odeio ver isso acontecer. Deveria ser um dia solene de adoração a Deus, ao invés da dor de coração e dor de cabeça das coisas que são feitas, não há nada de Cristo nisso. Mas estamos bem no meio de tudo isto agora. Encontramos-se mais ou menos como eles estavam então. Veja, está começando a entrar agora numa grande festa. Jesus estava vindo à festa da Páscoa e tinha entrado em Jerusalém, ou estava entrando em Jerusalém, e as profecias de tudo que ele fez tinham de se cumprir. Tudo na Bíblia tem um significado. Todo nome tem um significado. Não há nada escrito na Escritura que não tenha um profundo significado. E falei outra noite em Tucson sobre por que tiveram que ser pastores ao invés de teólogos. Ele nasceu bem ao lado da igreja. E o Espírito Santo indo bem longe no deserto e apanhado não teólogos, mas pastores. Teve de ser daquela maneira. Teólogos não teriam crido em tal mensagem. Tiveram de ser pastores. Eu preguei aqui alguns anos, 2 anos atrás, porque foi a pequena Belém, e o Senhor permitindo no próximo Natal, quero pregar sobre por que tiveram que ser os magos. Esses porquês, eles têm respostas para si, eles estão bem aqui na Bíblia. Estamos vivendo em um tempo maravilhoso, o maior tempo de todas as eras. Estamos vivendo quando a qualquer momento que o tempo pode cessar, a eternidade pode fundir-se diretamente com isto e seguir em frente. A era de todos os profetas e sábios esperaram. Deveriam estar a cada hora prevenidos à espera de sua vinda. Encontramos-nos neste Natal. Todavia, quase do mesmo modo que eles estavam no primeiro Natal. O mundo está a ponto de cair em pedaços, como preguei uma vez em algum lugar, uma mensagem de Natal, o mundo cair nos pedaços. E o mundo novamente está a ponto de cair aos pedaços. Olha os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor, Deus afundará esse lugar. Eu creio que Hollywood e Los Angeles e aqueles lugares sujos ali, que o Deus Todo-Poderoso os afundará. Eles irão para baixo do fundo do mar. É tanto pecado, vejam vocês, é o limite. A civilização viajou com o sol e ela começou
do leste indo para o oeste. E agora ela está na costa oeste, se ela for um pouco além, estará de volta ao leste. Assim, esse é o limite. O pecado viajou com a civilização e tornou-se a fossa de todas as eras. Coisas que eles fazem que seres humanos em qualquer outra era não teriam pensado em tal coisa. As mulheres se atirarem a tal sujeira. Que nenhuma mulher em nenhuma era, nem ao menos teria pensado em tal coisa como fazemos hoje, e ainda chamar-nos de cristãos? Que desgraça! Não admira que o grande profeta se levantou e ele disse, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas ele disse, bramiu o leão, e quem pode não temer? E Deus falou, e quem pode deixar de profetizar? Estão vendo? Há algo que tem de chamar para fora. Estamos em uma hora crítica. O mundo está. Mas a igreja, a verdadeira igreja, não a denominação, mas a própria igreja, está pronta para o maior triunfo que já alcançou. A vinda do noivo para buscar a noiva. Estamos caindo aos pedaços, esperando por um Messias, alguma coisa que venha e nos salve, nos tire de tudo isso. Olhamos para baixo os problemas lá no leste, para a África, as revoltas, problemas raciais, a integração e segregações. E todos nós contendemos e gritamos aqui não faz muito nossos amigos de cor acerca de temos de ter integração, é isso que necessitamos. Integração, todo homem igual, todo homem apropriar-se. Isso está perfeitamente bem. Isso está perfeitamente bem. Eu não creio em escravidão. Essas pessoas não eram escravas, para começar. Elas não são escravas. Deus é segregacionista. Eu também sou. Todo cristão é uma segregação. Deus segrega seu povo de qualquer do restante deles. Sempre tem sido uma segregação. Ele escolheu uma nação, um povo. Ele é um segregacionista. Ele fez todas as nações, mas ainda assim um verdadeiro cristão, verdadeiramente genuíno, tem de ser um segregacionista, separando-se das coisas do mundo e tudo mais e chegando a um propósito, Jesus Cristo. Mas eles reivindicam isso, tenho tentado dizer-lhes, não é isso que vai salvar nossa nação. Isso é somente uma trama política. Isso é uma coisa de base comunista. Eu penso que Martin Luther King vai conduzir seu povo à maior matança e massacre que já tiveram. E eles, vejam vocês, isso não vai unificar o mundo, isso não vai salvar-nos. Nós lhe demos integração, agora está pior do que alguma vez esteve. Veja, isso não é essa a questão. Há somente uma coisa que pode, que é Deus. E eles certamente não o querem. Eles não o queriam, então. Eles estavam caindo em pedaços, suas políticas estavam caindo em pedaços, suas nações rompendo a igreja, rompendo, e eles clamando por um Messias. Eles o queriam. Envia-nos um Messias. Mas quando ele veio, Deus dá a resposta à sua oração. Vocês pediram, receberão. E isso eu poderia parar aqui por horas sobre homens e mulheres, até mesmo cristãos orando por algo, e Deus dá a resposta, eles nem mesmo reconhecem. E agora, Deus lhes deu a resposta, eles estavam querendo o Messias, sabiam que tinham tido Césares, tinham tido Davis, Salomões e homens sábios, e Davis, os poderosos guerreiros, tinham tido todos os tipos, mas sabiam que tinham de ter a ajuda do céu, e Deus lhes tinha prometido o Messias. E eles enviou aquele Messias em resposta à sua oração, mas eles não o quiseram. Eu me pergunto hoje se nossas orações, você os ouve dizerem, ore por um grande revivamento, ore por isso, por uma manifestação, por unidade. Eu me pergunto se Deus enviasse tal programa, se nós aceitaríamos. Eu somente me pergunto se nós aceitaríamos o que Ele nos envia. Vejam vocês a razão porque oramos por tais coisas, porque sabemos que é necessário. Mas quando Deus nos envia isso da maneira como Ele o quer, então não está de acordo com o nosso gosto, portanto nós não recebemos. E foi assim aquele dia. Se Ele não estivesse do gosto da fé deles, eles não o receberiam também hoje. Essa é a razão porque fizeram esta pergunta: quem é este? Quem é este sujeito que está vindo? Vejam, este foi um tempo tremendo. Todos estavam uma tensão. Algo estava para acontecer.
E olhem para o mundo hoje, que tensão o mundo inteiro vive. Você vai pela rua, não é nem mesmo seguro dirigir, não é estar em uma rodovia de 4 faixas. Todos estão sob tensão, falando impacientemente. Qual é o problema? Aquiete-se, para onde está indo? Isso é o que está fazendo as instituições de doentes mentais lotarem. Isso é o que tem colocado a igreja em uma tremenda inquietação. Eles são tão teimosos a fazer certas coisas. Eles não param e consideram a palavra de Deus e a hora em que estamos vivendo. Todos sob uma pressão, tensão. E agora, sabemos, estamos conscientes, a terra acabou de passar por grandes dores de parto e a igreja está passando por dores de parto. Ela tinha de passar por dores de parto antes que pudesse dar a cada um dos profetas quando vieram ao mundo. Foi uma dor de parto para a igreja. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e agora está pronto para uma Terceira Guerra Mundial. E está com dores de parto novamente. Mas há somente uma coisa que pode trazer paz, que é Cristo. Todos os nossos esquemas, ideias, desenvolvimentos eclesiásticos, política e ciência e tudo mais, provou-se que é bobagem. E então nós oramos a Deus para ajudar-nos, para intervir. Vem, faz algo por nós. E então, quando Ele o faz, gostaria de saber se seríamos capazes de compreender isso e se seríamos capazes de receber isso. Ou se até mesmo levaríamos isso em consideração. Agora, isso que foi feito lá naqueles dias. Eles tinham orado, eles tiveram todos os tipos de grandes líderes, tinham estado sob governos, sob monarquia, tudo. Juízes, mas sabiam que havia somente uma coisa que podia salvá-los, era o Messias vindouro. E o Messias significa o ungido. Um ser humano que foi ungido. Então, o ser humano ungido com a palavra que se fez carne entre nós. E quando ele veio, ele não era exatamente do gosto que eles o queriam. Não, o gosto que eles tinham e no qual ele deveria vir, assim eles gritaram, quem é esse sujeito? Para que tanto alvoroço? Um bando de camponeses lá na porta arrancando folhas de palmeiras e ele disse, ora, faz com que se calem. Eles nos deixam nervosos, a maneira como berram, gritam, se comportam. Ele disse, se eles se calarem, essas pedras imediatamente clamarão. Oh! O tempo estava se revelando. A profecia estava se cumprindo. Não admira, o leão brama, disse, quem não temerá? E Deus falou, quem pode deixar de profetizar? Não, se ele não fosse exatamente como o nosso próprio gosto, se ele não fosse exatamente da maneira como nós o queríamos e pensamos que viria, nós não receberíamos. Então, foram seus credos que o deixaram tão fora da palavra escrita. Eles estavam tão longe que falharam em reconhecer aquele porque eles haviam orado para que viesse. Suas igrejas os tinham levado para tão longe que a própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem junto a eles e não era do gosto deles. E assim eles não podiam crer naquilo. Eles tinham de se afastar daquilo, eles o rejeitaram. Há uma coisa que você pode fazer contra Cristo, ou aceitá-lo, ou rejeitá-lo. Você nunca pode afastar-se da maneira neutra. Você não pode fazer isso, não cabe a você fazer isso simplesmente dessa maneira. Observe somente quão poucos reconheceram ser ele, a palavra ungida daquele dia. Vejam, Deus do princípio, sendo infinito, sabendo todas as coisas desde o princípio, e a única coisa que essas coisas são a exposição dos seus atributos. Um atributo é um pensamento. Você pensa, então fala, então toma. Isso é Deus do princípio. Se você alguma vez estará nos céus, você esteve no céu para começar. Você é parte de Deus.
Você foi seu pensamento, ele sabia seu nome. Ele sabia quem você era antes mesmo que houvesse uma molécula, antes que houvesse uma luz, antes que houvesse qualquer coisa, ele o conhecia o seu nome e colocou no livro da vida do Cordeiro, antes que o mundo tivesse sido formado. Veja, você era seu pensamento. E então você se tornou uma palavra, e uma palavra é um pensamento expressado, então você foi manifestado. Essa é a maneira que ele foi, estava no princípio sozinho. Deus habitava sozinho com seus pensamentos. Ele nunca fará isso novamente, porque seus pensamentos estão sendo manifestados, e é por isso que estamos bem aqui este dia. É Deus tendo companheirismo com seus pensamentos sendo manifestados, estão vendo? Aí estamos, assim você, com todos os seus cuidados, não pode acrescentar um covo da sua estatura, não pode fazer isso ou aquilo, é Deus que se compadece, é Deus. Tudo que o Pai me deu virá a mim, e ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. Isso encerra o assunto. Agora, somente observe quão poucos deles em seu dia dos milhões sobre a terra, que alguma vez souberam que ele estava aqui. Somente pensem, houve dezenas, milhões de pessoas que nunca souberam nada acerca disso. E pensar em Israel, naquele tempo havia 2,5 milhões de pessoas na Palestina, de israelitas, e nem 1% delas chegou a saber disto. Não admira que ele tenha dito, estreita é a porta e apertado o caminho, somente poucos haverá que a encontre. Somente recorde de quantos não reconheceram, não souberam que ele era isso, e aqueles bem ao redor dele onde ele estava, essa é a parte lamentável. Aqueles que caminharam com ele e o viram na rua e assim por diante, eles não reconheceram quem ele era. Porque Satanás viu que ele tinha um nome mais sujo que podia ser dado a uma pessoa. Ele era chamado pelo mundo natural, chamado de ilegítimo, porque diziam que a mãe estava para ser mãe dele por José antes que ela estivesse casada com ele. Assim lhe deram um nome ilegítimo. E novamente a igreja o viu em seu grande poder manifestando-se. Manifestando o quê? Não manifestando um credo. Ele estava manifestando a palavra. Ele era a palavra ungida, ele próprio. E quando eles viram isso acontecendo, a manifestação, o Messias ungido, eles o rejeitaram. Eles não o quiseram, não estava no gosto deles. Essa é a parte lamentável. Quantos somente pensem nisso? Do mesmo modo como em outros dias. Vejam, cada um tinha sua própria interpretação da palavra. Isso é o que é a razão porque Israel não reconheceu Moisés. Porque o mundo não reconheceu Noé. Essa é a razão porque todos os profetas não foram reconhecidos. Eles tinham sua própria interpretação da palavra. Mas Deus, em cada era, tinha sido seu Messias. Tinha tido. Estão vendo? Rejeitar a mensagem de Noé era rejeitar Deus. Rejeitar Noé era perecer. Rejeitar Moisés era perecer. Eles eram os Messias ungidos para aquele dia. Para aquela era, que foi prometida para aquela era. E quando Jesus veio, ele foi a plenitude da palavra. O próprio Deus se fez a estrutura de um homem com ossos e carne, ungido. E eles deviam ter visto isso, mas vocês, o mundo da igreja deles, tinha acrescentado aqui, tirado ali, assim por diante, a ponto de ficar tão atrapalhado que eles confiaram em sua igreja no lugar da palavra. E quando viram sua igreja ungida, então pensaram que algo grande estava acontecendo. Mas quando eles viram a palavra ungida, então disseram, esse é fanatismo, esse homem é um diabo, um Beelzebu. Porque era tão contrário à igreja que eles, seus credos eclesiásticos e tudo que eles tinham feito. E foi dessa maneira, a cada vida de profeta, a igreja estava tão atrapalhada, Deus enviou suas leis, eles deu um pacto,
E o sacerdote vinha e cortava, acrescentava e tirava daqui e fazia um credo disso. Então Deus levantava do nada algum homem ungido que foi criado no poder do Espírito. E ele era sempre odiado pelos sacerdotes, pelos reis, e onde os falsos profetas usavam suas roupas delicadas e caminhavam humildemente e suavemente entre os reis e sacerdotes para merecerem grandes nomes e coisas mais. E então o real, verdadeiro profeta vinha do nada, nenhum de uma das suas organizações. Onde houve alguma parte na Bíblia onde Deus alguma vez tomou o sacerdote e fez dele um profeta? Onde alguma vez Deus tomou um teólogo eclesiástico, um homem treinado, um homem teologicamente treinado e fez dele um profeta? Nunca na história de qualquer parte ele já fez isso em nenhuma era. Jamais ele fez isso. Ele tem de se afastar desse sistema e levantar isso. Isso é o que ele tinha feito aqui. Jesus, quando ele nasceu em Belém de Judeia, de uma família pobre, e ele não tinha antecedentes, como eles sabiam, apenas da tribo de Judá. E sua mãe e pai eram da linhagem de Davi. E eles tiveram de vir e pagar impostos. E aqui estava ele, ainda jovem, ao redor, não fazendo exceto dividindo as igrejas. E eles o odiavam. E eles não podiam negar que aquele homem realizava milagres. Pedro expressou isso no dia de Pentecostes, disse: Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre nós, que Deus estava com ele, e não para acrescentar a sua palavra nem nada, para tornar isso um pouco mais claro. Ele foi Deus que se fez carne entre nós, Deus conosco. E dizendo outra noite que Moisés, lá de pé, com a mão no peito, esse era Deus em Moisés. Ele retendo os segredos no coração e a estendeu branca com lepra. E então puxou de volta no peito e a curou. E então estendeu-se novamente a nós, quando ele viu o Espírito Santo, o qual era Deus novamente, simplesmente outra forma, no dia de Pentecostes. E nós o rejeitamos. Nós não o queremos. Essa é a maneira como eles fizeram então, essa é a maneira como nós provavelmente o fazemos hoje. Vemos que todo homem tem sua própria interpretação. É por isso que é tão desconcertante, mas quando vocês sabem, a Bíblia diz que essa palavra não é de particular interpretação. Ela não necessita de uma interpretação presbiteriana a seu respeito. Ela não necessita de uma interpretação batista. Ela necessita de uma interpretação pentecostal. Não necessita. Deus é seu próprio intérprete. Ele disse que faria, então isso encerra o assunto. Assim é por isso que eles veem a Bíblia de promessa, a palavra de promessa ungida, então não a podem receber, porque é contrária aos seus credos. A aparência que o Messias ungido teria, o que ele faria, estava longe do seu entendimento. E então, quando foi lido para eles das Escrituras que ele faria, ainda assim eles não o entenderam. Porque quando esses magos vieram da Babilônia, eles estavam meio ao nordeste de Jerusalém, e olharam e viram aquela estrela guiando na direção oeste. Eles a seguiram por 2 anos, descendo através do rio Tigre, através do vale do Sinar, e continuaram descendo, vieram à cidade principal de todas as religiões, a maior religião de todo o mundo, no templo em Jerusalém, e para lá e para cá nas ruas, dizendo: onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ora, ninguém sabia nada acerca disso. Era estranho, isso até agitou o Sinédrio. Convocaram os eruditos e disseram: leia nas Escrituras onde o Messias... E eles foram e espalharam as Escrituras e leram que Miqueias disse que de Judá, Belém de Judá, não és tu a menor entre todos os príncipes, mas de ti sairá este governador. Veja, ao invés de investigarem, simplesmente o descartaram. Bem, é um monte de fanatismo. Estão vendo? É por isso que os pastores receberam a mensagem. Vejam, eles têm sua própria interpretação, portanto, eles falharam em ver a coisa realmente verdadeira. Mas, como sempre, quando ele veio exatamente da maneira que a palavra diz que ele viria. Ele entrou na cidade exatamente em nosso texto essa manhã, da maneira como a palavra diz que ele viria. E eles disseram: quem é este? Estão vendo o que quero dizer? Eles deviam ter sabido quem era. E aqui, não no mundo de fora,
Mas no mundo da igreja disse, quem é este? Quando ali nas Escrituras tinham claramente dito que essa era exatamente a maneira como ele viria, e dizem quem é esse sujeito, por que toda essa emoção? Pare de fazer todo esse barulho, isso nos deixa nervosos, está vendo? A própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem ali em suas mãos, e eles não o reconheceram. E ele veio exatamente da maneira que a Escritura disse que ele viria. E se ele o faz hoje, ele virá exatamente da maneira como a Escritura diz que ele virá. Ele vem do gosto da palavra de Deus e não do gosto da ideia de algum teólogo acerca disso. A propósito, vocês sabiam que a palavra de Deus nunca veio a um teólogo? Encontra as Escrituras onde ela alguma vez veio. A palavra não vem a teólogos de modo algum, mas vejam vocês, se a palavra fosse manifestada hoje, a palavra para o nosso dia, ela seria do gosto da palavra de Deus, não do gosto da ideia de alguém. Deus tomaria a sua palavra que ele prometeu para esse dia e a ungiria, ela aconteceria. É só isso, não há maneira de evitar que ela aconteça. Acontecerá de qualquer maneira, não importa o que a igreja ou qualquer outro diz, Deus fará de qualquer maneira. Haverá somente muito poucos que alguma vez saberão acerca disso. Muito poucos, sempre foi dessa maneira. Veja, com sua própria interpretação, eles não podiam fazer nada porque eles se estribavam no que a igreja lhes tinha dito, mas ele viria, sempre veio então, e o fez, então, melhor dizendo, e o faria todas as vezes que fizesse, e tudo que ele faz, isso será do gosto da palavra, de modo que não podemos depositar confiança no que as pessoas dizem. Há somente uma coisa que você pode depositar a confiança, em sua palavra, e a palavra é Deus. E a palavra ungida faz o Messias. A palavra ungida da hora. Quão formoso! Eles falharam em ver isso, a palavra, o correto. Eles tinham, a palavra está sempre correta, mas a interpretação dela estava errada. Gostaria de saber se essa grande coisa, este concílio ecumênico que temos no mundo hoje, e o Concílio Mundial de Igrejas tomando forma juntos para fazer que todos sejamos um, gostaria de saber se eles compreendem que é exatamente o que as Escrituras dizem que eles fariam, mas eles pensam que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que todos nós podemos dar as mãos e ser um. Disseram, Jesus orou que fôssemos um, é verdade, mas não esse tipo de um. Ele disse, sede um como eu e o Pai somos um. Sim, sejamos esse tipo de um. Então, como será isso? A palavra, e nós seríamos a palavra ungida. Essa é a unidade de Deus. Veja, a unidade de Deus é a palavra ungida em você. Está vendo? Então você se torna um filho, um Messias da era. Agora constatamos que as pessoas são bem parecidas, não mudam. Agora constatamos que essas pessoas estavam divididas em 3 grupos. Vamos dar uma olhada nisso agora. Sei que vou me atrasar um pouco, mas para vocês se não tiver problema, eu sou tão lento, eu simplesmente, eu não sei. Eu entro e anoto as escrituras e pequenas coisas, então eu chego ali, o Espírito Santo lança a mão de mim, eu vou, simplesmente parece que não há fim nisso. Simplesmente continua, mas agora o nosso texto, eles estavam divididos lá em 3 diferentes grupos com 3 diferentes opiniões. Alguns deles criam nele, alguns o odiavam e alguns não sabiam o que fazer. Está vendo? E é exatamente dessa maneira que o temos. Eu preguei e creio que nessa igreja uma vez, crentes manufaturados e incrédulos. Esses 3 no grupo, tem-se em todo lugar, eles são 3 no grupo também. Vendo essa situação das pessoas, sempre tem existido. Podemos ir para lá, ao passado, e provar que essa é uma situação do homem sempre. E ele sempre tem estado nesse tipo de condição, então vendo, tem sempre sido assim, então nos deixa predisposto a crer que Deus projetou as pessoas para ser desse jeito. Ora, ele fará seu inimigo, louvá-lo, tudo. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, disse, ó homem tolo, pode o barro dizer ao oleiro, por que faz-me assim? Ele não tem poder para fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se ele não tivesse feito à noite, você nunca apreciaria a luz do sol? Tudo que tivesse havido fosse luz do sol, você não apreciaria, não teria como apreciá-la. Se não tivesse havido enfermidade, você nunca daria valor à saúde. Se não houvesse más pessoas, uma boa mulher não seria honrada, está vendo? Honra não pertenceria à era, porque é simplesmente tudo desse modo. Mas é a lei do contraste. Deus faz isso deste modo, um para ser desonroso, para mostrar o honroso.
Ou para ser tão errado, se não fosse, seria a coisa certa. Se não houvesse, não pode haver um dólar falso sem que haja um dólar verdadeiro. E então o falso tivesse sido feito um falso para começar, então ele seria o verdadeiro. Mas ele é uma cópia. Não pode haver pecado sem que haja justiça. Porque justiça é a coisa certa. E pecado é a perversão da justiça. Em outras palavras, uma verdade é uma verdade. Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro, para perverter aquela verdade. Uma mentira, assim, todo pecado não é nada senão justiça pervertida. Portanto, há um sistema no mundo. 2 sistemas. Um dele é o sistema certo e o outro é um sistema pervertido. E um deles é a palavra de Deus, o qual é certo, e a palavra de todo homem é uma mentira. E esse sistema denominacional que temos hoje, formando um concílio mundial de igrejas para fazer a marca da besta, para fazê-los emergirem juntos, é a coisa errada. E os homens estão cegamente caminhando para dentro disso. Deus colocou a coisa na terra pela qual podem ser libertados, mas eles pensam que é um monte de fanatismo. Eles não o querem, eles o deixam. Acham que tem de fazer algo acerca disso. Eles têm de fazer seu próprio sistema. Deus já tem o sistema aqui, sua palavra. Mas nós não queremos isso, então, e nos encontramos hoje, como disseram, então, e agora vendo que as pessoas são projetadas para ser desse jeito. Observe, vocês dizem, eu sei que toma muito tempo, mas não quero ficar observando muito, porque me deixa nervoso. Políticas. Agora nós tomemos, por exemplo, ver se as pessoas são projetadas para estar entre 3 classes. Tomamos a política. Há alguns que são partidários entusiasmados de um homem, e o outro grupo o odeia. E outro grupo não sabe o que fazer acerca dele. Eles não sabem qual isso lança em confusão. Esse homem diz, ele é um grande homem, se tornará o nosso melhor presidente. Outro diz, não passa de um renegado. E então no meio diz, não sei o que fazer. Está vendo? Vejam, somos projetados desse jeito. Somos constituídos desse jeito. É assim que os seres humanos são. Tinha de ser assim para cumprir a grande economia de Deus. E para fazer sua realização do que ele ia realizar na terra, o homem deve estar projetado deste modo. E isso, um é certo, o outro é errado, e o outro fica entre os dois. Sempre tem sido dessa maneira. Observe, eles fazem isso toda vez que não sabem. O homem no meio é o que está em lugar ruim, porque um pode expor o assunto porque ele pensa que isso é certo, o outro pode, de modo que ele pensa que é errado, e o do meio não sabe nada acerca disso, não sabe para que lado virar. É exatamente assim na religião. As pessoas fazem a mesma coisa hoje acerca de seu destino eterno. Agora nós vamos ferir, só um minuto. Elas fazem isso acerca de seu destino eterno. Um homem que vai até aqui a um ceisto para comer, se você encontrasse uma aranha na sua tigela de sopa, você iria querer processar aquela companhia ou esse restaurante. Ora, você não comeria essa sopa, ela estaria envenenada. Você não tomaria de modo algum uma grande barata ou algo assim numa tigela de sopa. Ora, você não a tomaria de modo algum, você ficaria doente em pensar nisso. Contudo, você deixará algum bando de teólogos empurrar-lhe algo garganta abaixo que enviará 1 milhão de milhas de Deus? E o engole quando o homem de toda a palavra viverá, de toda a palavra que sai da boca de Deus, é uma corrente a qual sua alma está pendurada sobre o inferno. E como disse antes, o melhor de uma corrente está em seu ponto mais fraco. Se um elo se quebrar, tudo que se tem de fazer é quebrar um deles, é só isso. O restante se solta com isso. Mente tão forte quanto seu elo mais fraco. Agora, se uma pessoa sabe que se comesse uma sopa com uma aranha venenosa, provavelmente iria adoecer, poderia ir para o hospital, ter uma lavagem estomacal e um monte de problemas para os quais passar. E, na realidade, quase poderia matá-lo, mas, ora, você nunca passaria por perto de um lugar como esse. Você nunca ia querer pôr o pé na porta novamente, porque você teria medo de ser envenenado e morrer. E então você, sem restrições, se tornará membro, colocará seu nome em livros, lutará pela própria coisa que a Bíblia diz, isso não está arruinando o seu corpo, mas enviando sua alma para o inferno. Está vendo?
de que modo estranho as pessoas agem. Elas tomam o seu destino eterno, baseiam isso em algum termo teológico e pode trazer as escrituras e dizer que isso é o que a Bíblia diz. Aqui está bem aqui, o teólogo olha para isso, bem, isso foi para outro dia. Está vendo? E vocês dão ouvidos a ele. Veja o que Deus diz, um real, verdadeiro cristão somente dá ouvidos a essa palavra, isso é tudo. O homem de Deus vive por esse pão. Observe, alguns creem na palavra, enquanto há outros que creem em sua interpretação denominacional, e há outros por meio dessa confusão que não sabem o que crer. Alguns eles dizem, o Concílio Mundial de Igreja vai ser a coisa, vai fazer todos um, exatamente isso. Outros dizem, ora, isso é do diabo, aqui está a Escritura. Então um homem que não toma tempo para se sentar e orar e buscar, ele diz, esqueçam isso. Esqueçam isso? Essa é por sua declaração, irmão, por sua posição, pelo termo que você toma, que vai enviá-lo ao seu destino eterno, onde você estará para sempre. Não faça isso. Cabe a nós nos sentarmos enquanto qualquer coisa assim se levanta. É uma questão como nos dias de judeus, quando eles se vieram, a igreja diz, é somente um renegado, não há nada de especial nele. Mas um disse, examinai as Escrituras. Ele diz, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que vos dizem quem eu sou. Então, homens, mulheres, qualquer que seja a condição cristã delas, de qualquer modo, o interesse em seu destino eterno deveriam examinar as Escrituras e ver quem ele era. Então, a questão não teria sido quem é esse, eles diriam, aqui está ele. Essa é a diferença. Veja, o homem, eles simplesmente são propensos a ser desse jeito. Alguns são ordenados a isso, é duro dizer, mas é verdade, isso mostra. Estão vendo? Agora, hoje, alguns dizem, eu creio na palavra, a palavra é verdadeira, cada palavra, outros dizem, nossos pastores vão ensinar esse tipo, eles sabem o que dizer acerca disso. Outros dizem, bem, eu não sei, eu me uni a essa, eu não gostei daquela, eu fui me unir a essa, eu não sei qual pertence, está vendo? E isso que era, então, o mesmo tipo de multidão. Bem, sempre tem sido assim, desde o princípio, sempre será. Agora, consideremos a verdade bíblica sobre este assunto e ver se isso está certo. Só por alguns minutos agora. Adão, no princípio, isso começou desse jeito, exatamente como temos hoje, não mudou nem um pouquinho. Adão era crente. Satanás era incrédulo. Ele não cria na palavra. Assim, ele tomou Eva quando não tinha certeza, isso estava certo ou não. Está vendo? Satanás, o incrédulo, Deus disse no dia que comeres ali, nesse dia morrerás. Satanás disse, isso não é verdade. Veja, e ele não cria nela. Adão cria nela, assim ele trabalhou na pessoa que estava no meio. Simplesmente não conseguia discernir, simplesmente ela não conseguia discernir. Agora, a mulher aqui representa a futura igreja denominacional chamada noiva. Isso tudo se levanta em Gênesis, é uma semente. Começa em Gênesis, você verá seu quadro inteiro, está vendo? Agora aqui ela representa a igreja desse dia, porque alguns dizem, agora tomamos como exemplo os presbiterianos, luteranos e todos eles mudando de ideia, os homens de negócio e assim por diante. Gostaríamos de ter o batismo do Espírito Santo, gostaríamos de recebê-lo. Vocês compreendem que dia poderíamos estar? Estão vendo? Pode ser que eles nunca o recebam. Vocês sabem que Jesus disse quando elas, as virgens adormecidas, agora lembre-se, a virgem adormecida veio para pedir azeite, todas foram seladas do lado de fora. Ela não rejeitou, recebeu. E ela nunca o recebeu, vocês compreendem, depois que a noiva se tenha ido arrebatada, e as igrejas ainda continuarão, pessoas pensando que estão salvas e tudo mais, como sempre fazem, como foi nos dias de Noé, seguindo em frente, comendo, bebendo, exatamente como sempre. Não sabia que a porta estava fechada, e pode ser, amigos, que a porta se feche a qualquer momento. Talvez já tenha se fechado, pelo que sei. Nós não sabemos, haverá apenas poucos deles que entrarão. Sabemos disso, como aconteceu nos dias de Noé. 8 almas se salvaram.
Assim será na vinda do Filho do Homem. Haverá somente poucas almas salvas, não digo 8. Talvez sejam 800, eu não sei quantas, 8.000 ou não, 8 milhões. Mas vejam, a noiva não será constituída somente do pequeno grupo que está aqui agora na terra. Quando a sétima vigília, quando ele veio, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Até lá no princípio, todos que creram na palavra ungida no decorrer das eras saíram, como na pirâmide, a parte de baixo vem, mas a pedra angular teve que vir para erguer a coisa toda, para torná-la uma pirâmide. Veja, Onila, agora a noiva será constituída de todos aqueles ao decorrer das eras que creram e aceitaram Cristo como seu Salvador. Agora, Eva não tinha certeza. Adão lhe disse, agora Deus disse, querida, que no dia que delas comeres, esse dia morrerás. Mas eles disseram, Satanás disse certamente, isso não pode estar certo. Imagine se um pai trataria seus filhos apenas uma pequena brincadeira, uma coisa como essa. Certamente isso não é assim, está vendo? E para que ela se voltou para o certamente. É exatamente o que a igreja faz hoje, exatamente. Certamente, somos a igreja, a grande igreja, um grande povo. Temos tido por muito tempo toda essa coisa que chamam de fanatismo aqui fora, essa coisa que chamam de batismo do Espírito Santo e tudo isso é bobagem, veja, não existe tal coisa, certeza. Eu dou dízimos, eu vou à igreja, minha mãe, certamente Deus, mas Deus disse diferente. E é assim que vai ser, exatamente no gosto de sua palavra. Ele disse que a era da igreja de Laodiceia seria. Tem um livro especial sobre isso, muito em breve, o Senhor permitindo. Vejam, dessa Laodiceia, para mostrar que já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente. Agora encontramos hoje, colocando a palavra para fora, exatamente como sempre foi. Agora observe Moisés, a palavra ungida, ou igualmente nós o chamamos. Eu espero que vocês compreendam quando eu digo que ele era o Messias. Ele era a palavra ungida que tinha sido prometida para aquele dia. Moisés era, vocês creem nisso? Certamente. A palavra Messias significa ungido, estão vendo? Agora Noé não era o ungido de seu dia. Abraão que falou que seu povo peregrinado 400 anos de escravidão, que seriam tirados por uma mão forte, que ele mostraria seus sinais e maravilhas, e gerações que estavam vindo, o que fariam, e Moisés se pôs ali aquela palavra ungida daquele dia. É isso que ele pôs a colocar a mão no peito, porque ele se encontrava na presença de Deus. Amém. A grande glória Shekinah em volta dele todo. Cada movimento que ele fazia representava a Deus. É aí onde a igreja deveria se encontrar agora, correto? Ao invés disso, estamos com acesso à teimosia de alguma coisa denominacional, mas Moisés tinha sido atraído e ele se afastou, e ali estava aquela coluna de fogo pairando. Ali naquela sarça, e ali estava Moisés ungido. Sem dúvida que o homem nem mesmo sabia o que estava fazendo. Os símbolos que lhe foram dados quando ele se encontrava ali com seu cajado de pastor, de saber que seria uma vara no deserto, transformou em serpente, então tornou-se uma expiação. Naquela serpente tornou-se no deserto, e todas as coisas que ele fez, elas eram sinais e vozes falando ao povo. Veja, havia algo que tinha a ver com ele. E Moisés talvez nem tinha sabido disso naquele momento, mas ele era a palavra ungida daquele dia. Ele era o mensageiro ungido. Assim como ele era o mensageiro daquela hora, ele era o Messias daquela hora. Ele era o ungido. Agora ele, Josué e Caleb eram os crentes no grupo, observe. E tentaram ensinar a outros a verdade. Mas vejam, Satanás, Datã e Corá fizeram com que outros perecessem no deserto. Agora, qual foi o problema? Deus tinha chamado Moisés, ele não queria ir, aqueles profetas tinham tais coisas para fazer, era uma coisa difícil de fazer, eles não queriam estar saindo, ser escarnecidos, queriam ter companheirismo e entrar com os demais, concordar com os irmãos, mas vejam, exatamente como eu creio, esqueci que profecia que foi, que disse, eu não quero fazer isso, em outras palavras, mas meu coração inteiro fica em chamas, Deus falou e tenho que entregar isso. Quer eles gostassem disso, quer eles crucificassem ou apedrejassem, o que fizeram, o que fizessem, Deus falou em seu coração e eles tinham que dizê-lo, não para ser diferente, mas para ser obediente. Obediência é melhor que sacrifício. O atender do que gordura de carneiros, vejam, estava em seu coração.
E ele tinha de fazê-lo, isso era a sua vida, ele não podia retê-lo. E havia algo, uma pulsação que os impulsionava. Eles não podiam abençoá-lo ou amaldiçoá-lo. Deus tinha um controle tão completo sobre o que ele era, sua voz, suas ações. Aleluia. Dê-me uma igreja que esteja tão completamente ungida com Deus que todas as suas ações e movimentos sejam assim, diz o Senhor. Caminhe naquela glória Shekinah e eu lhes mostrarei o Messias, ungido de Deus, de pé sobre a terra. Lá se encontrava Moisés ao lado da sarça ardente e a glória Shekinah, de pé ungido, ele mal sabia o que estava fazendo. Ele estava apenas obedecendo o que a voz disse para fazer. Mete a mão no peito, tira, apanha a vara, transforma-se em uma serpente, lança novamente. Não importa o que qualquer outro dissesse, ele ia fazê-lo. Diz, Senhor, mostre-me tua glória, estarei pronto para ir ao Egito. Não sou um homem eloquente, não posso falar bem, mas tu somente deixe-me ver a tua glória. E ele a mostrou para ele desceu e tomou suas coisas para mostrar que ele era o Messias ungido. Aquele homem apanhou o pó da terra e lançou no ar, e moscas e pulgas e voaram daquele pó e cobriram a terra. O que poderia criar senão Deus? Apanhou água no rio, derramou sobre a margem, e cada gota de água que todo o Egito transformou em sangue. O que poderia fazer isso? Quem, senão Deus? Ele estava tão completamente rendido à palavra ungida de Deus que ele era o Messias. Os egípcios tentaram rejeitar isso antes. Desse modo, os incrédulos tentaram rejeitar isso, os crentes manufaturados tentaram a forma deles, mas a palavra de Deus levou-os diretamente à terra prometida. Eles eram ungidos, ele era o Messias. Agora a questão se levantará no deserto. Aqui é onde isso traz. Veja agora, quero que observe, meus irmãos. Agora lembre-se, essas pessoas desfrutaram daquela bênçãos, elas desfrutaram da pregação desse profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram. Mas levantou-se no deserto um chamado Datã, um chamado Corá. E eles disseram, isso tem de ser a ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Aquela mensagem de um só homem, eles não o queriam, eles não a queriam, e Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Você diz, eu creio nisso, você apenas, o que você faz, você apenas acolhe isso. Você acolhe um pensamento. Aqui está uma mulher de pé aqui, eu sou jovem, esperando para casar, e ela aparece de uma veste como uma cristã, e age como uma, e vive como uma. Eu admiro que ela me sairia uma boa esposa, mas ela não é minha, até que eu a tome para ser minha. É assim que é a mensagem. Você pode simpatizar-se com isso e dizer que é correta, mas você tem que tomá-la você mesmo para tornar-se parte disso. Então você e a mensagem se tornam um. Então a unção está com você e está com os outros. Mas você diz, espere, Satanás não cria nisso, como que Datã e os demais não crescem nisso, levou todos a perecerem. Mas você diz, espera um minuto, irmão Branham. O irmão disse 2, Moisés diz aqui que havia um. Você diz o Satanás sobrenatural, mas lá estava o Deus sobrenatural também, ungido esses 3. Agora Satanás somente ungiu, mas o outro grupo está vindo, o outro grupo, você não observe por algum minuto, ele entra em cena, seu nome é Balaão, ele é um profeta, amante de dinheiro, assim chamado profeta, falso profeta. Há sempre todos os tipos de profetas. E sempre com Israel, e juntamente com o grupo sempre havia profetas, aqueles profetas bajuladores, espalhadores de boatos, que caminhavam juntamente, queriam a boa palavra do rei, uma mão estendida,
está aí tudo muito bem, como cabe ali aqueles 400 deles, todos bem vestidos, seu eclesiástico, estilo eclesiástico. E ele lhes disse, o grande rei lá, Josafá, disse, ora, certamente tem 400, todos bem treinados, profetas hebreus, e todos eles viram e profetizaram. E mais aquele homem tinha o suficiente de Deus para si, para saber que aquilo estava errado, porque ele sabia que Elias tinha amaldiçoado aquela coisa, e como Deus poderia abençoar o que Deus tinha amaldiçoado, então ele não poderia fazer isso. Eu disse, tem mais um que pudesse me consultar. Ele disse, sim, há um aqui, Micaías, o filho de Eilá, mas disse, eu odeio. Disse, ele fica nos perturbando o tempo todo, condenando-me, dizendo tudo que há de mal. Como poderia o leão bramir? Deus tinha falado, quem poderia não dizer a verdade? Quando era contrário à palavra de Deus, ele tinha que amaldiçoar a coisa. Eles sempre tinham feito isso, falso profeta, mas eles também tinham tido um verdadeiro, sempre. Lembre-se, não havia uma escola cheia deles. Havia um deles, e é assim que qualquer dia, esse jeito hoje, profeta do dia da palavra, isso mesmo, profeta, não todos esses diversos, há um profeta batista, profeta metodista, pentecostal, todos os tipos de profetas ao redor, país afora, mas ainda permanece a um verdadeiro profeta, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso mesmo, Jesus Cristo, e Ele é a palavra, isso mesmo. Ele é a palavra ungida da hora. Observe-no agora, enquanto continuamos, constatamos que Josué e Caleb, e então aqui vem Balaão, o profeta salariado, que fez ele, passou bem por cima de cada palavra de Deus, depois que Deus a mostrou a ele, representou a denominação. Hoje, vamos mostrar isso em alguns minutos, Datão, que ele era, o que é o resto dele, que o resto deles era. Agora, Balaão representava a denominação, uma pessoa que não devia saber melhor. Devia saber melhor. Ele sabia que aquilo era errado. Mas o que ele fez depois disso, ele lhe deu uma advertência. Deus lhe deu. E ainda assim ele ignorou totalmente aquela advertência. Ele era tão louco por dinheiro e popularidade que ele podia pertencer a eles. E assim estão as igrejas fazendo hoje, caminhando bem para dentro desse concílio mundial de igrejas, e cada advertência está coando pelo país afora, e os sinais e maravilhas desses últimos dias, caminhando para dentro da palavra, de qualquer modo, porque amam o louvor de homens mais do que a palavra de Deus. Eu tenho um bom amigo ali, que está pregando essa mensagem, é um pentecostal, dizendo às pessoas, tentando unificar a igreja, dizendo que temos que entrar nisso, esse movimento ecumênico. Ora, alguns deles, a Igreja de Cristo, muitas denominações nem mesmo creem no nascimento virginal. E todas essas diferentes coisas, e todos pertencem a isso, como andarão dois juntos a não ser que estejam de acordo? Então vocês disseram amém a isso? Gostaria de saber disso agora. Então, como pode um homem dizer que é cristão e cheio do Espírito Santo e negar que essa palavra é a mesma ontem, hoje, eternamente? O Espírito Santo e você pontuará aquela palavra, cada palavra, amém, amém, amém. Quando a palavra diz qualquer coisa, você diz isso é verdade, amém? Porque você está de acordo com a palavra. Você está de acordo com Deus, você e Deus são um, Deus está em você, você é seu filho, sua filha. O que faz de você o Messias para que ele, sua palavra é ungida vivendo em você? Observe, Balaão, ignorou essas coisas. Ele era uma perfeita denominação e uma perfeita resposta ao gosto deles. Isso é o que Datã queria. Isso é o que Corá queria. Eles queriam formar uma organização disso. Disseram, temos homens santos por toda parte aqui. Não me importa como perfeitamente dois homens possam andar juntos. Há uma diferença entre eles. Nosso nariz não é igual. Nossas impressões digitais não são iguais. Há muitas coisas no nosso respeito ainda que possamos... Até mesmo gêmeos ainda assim são diferentes. Então, vejam vocês, Deus somente põe uma pessoa naquele ritmo e outros creem nisto. Ele faz um homem e muitos homens a partir desse homem. Como todos morrem a Adão, todos vivem em Cristo. Ele fez um caminhando, todos eles caminharam para dentro disso. Ele fez um caminho de volta e há muitos que caminham ali e têm vida. A partir de um homem, uma dúzia de homens vieram morrendo. Uma dúzia de homens não teve que pecar. Um homem cometeu o pecado. Um homem pagou a pena completa. Não é necessário mais ficar arrastando sobre seus joelhos, repetindo as maravilhas. Pagando tributos de pessoas mortas, Jesus morreu para que o dom de Deus pudesse ser gratuito.
Ele pagou a dívida completamente, mas veja vocês, nós queremos ter algo mais com o que dizer nisso. Observe agora, esses indivíduos caminharam lá, dizem, tu tentas fazer de si mesmo o único homem do grupo, e Moisés ficou exausto com ele, o recusou, ele disse, separa-te deles, todos estão do lado de Deus, venham para cá. Ele abriu a terra e os abriu, está certo? Somente pense nisso, irmão, que coisa, porque eles não creram nele. Porque eles não creram que este Moisés era esse líder de Deus? Por que quiseram eles contender com ele? Sempre murmurando, se queixando. Quando eles viram a mão do Senhor, moveram. E foi quando Moisés era seu Messias ungido, está vendo? E então, veja, no mundo dos seus corações, eles estavam querendo algo diferente. O que aconteceu com vocês, pentecostais? Há poucos anos vocês saíram daquela confusão chamada denominação para se tornarem pentecostes. Por que vocês quiseram voltar àquilo? A casca tinha de vir, o grão não estava aqui ainda. Estão vendo? Notem. E isso é exatamente como eles fizeram, isso estava no coração deles, tinham que fazer. E fazer isso. Agora vejam, Natan teve a ideia de que eles podiam todos fazer uma grande religião disto. Como sabe, até mesmo o apóstolo Pedro teve a mesma ideia no Monte da Transfiguração. Ele disse, façamos aqui 3 tabernáculos, um para Moisés, um para a lei, um para os profetas. Enquanto ele ainda estava falando, uma voz que desceu e disse, este é o meu filho amado, escutai-o. Foi aí quando eles encontraram para nós. Ali se encontrava ele era a palavra, e tudo você tem que ouvir, é a palavra, é o que tem. Veja, a palavra diz para essa era, observe, Deus ungila. Eles seguiram a coluna de fogo até a terra prometida. Eles foram por todo o caminho, os outros pereceram. Veja, eles queriam a palavra misturada para o mundo, fez errado, e veja o que isso fez a eles. A palavra. Eles falharam em vê-la porque eles não aceitavam a palavra ungida. Eles tinham de ter a imitação. Primeiro tem que ter o verdadeiro para ter a imitação a partir dele. Lá estavam eles, e Deus mostrou que ele não estava com isso. Pensem como perfeitamente a palavra tinha sido dada a conhecer a eles ao ser vindicada a eles. Tudo que Moisés profetizava acontecia. Ele tinha sido chamado para levá-los à terra prometida. Tudo que Moisés precisava acontecia. Profetizava. Ele nenhuma palavra disso falhava. Que privilégio. Deve ter sido a saber que ele estava caminhando no deserto. E ali, depois, quando eles ouviram as mensagens, tiveram de crer nela primeiro, depois que eles os tirou dali. Então Deus disse, provarei a eles que eu sou aquela coluna de fogo de contraste no deserto. Assim ele disse, juntai-vos todos. E desceu no topo do Monte Sinai, e Deus começou a trovejar, e o povo disse, não fale Deus, que fale Moisés. Deus disse, não vou falar com eles, mas suscitar-lhes um profeta que falará a palavra. E assim verificamos que isso, Deus sempre fez isso. E como ver isso no princípio? Ver todas as coisas, então murmurar contra a mensagem que estavam levando para a terra prometida? Isso fez com que eles partissem corretamente, mas eles ainda tinham de murmurar contra isso. Tão perfeito, poderiam ter caminhado todos os dias com o Senhor. Que vida para se viver ali mesmo no deserto. À noite, comer maná de manhã que caía durante a noite. Vocês sabem, isso tornou-se tão comum para que eles disseram, nossa alma tem fastio deste pão, está vendo? É assim que tem sido conosco. Recordo-me dos pequenos grupos que nós somente, em meu pequeno ministério através da nação, vendo não apenas curas e coisas assim. Isso sempre tem ocorrido. Cura, Deus sempre teve tido um meio de cura em algum lugar. E até mesmo teve um anjo que tinha um tanque alguma vez e todo tipo de coisa, serpente de bronze no deserto. Sempre tem sido símbolos de cura, não é isso que não estou falando? Cura é uma coisa que atrai a atenção do povo, qualquer um doa para o culto de cura. Eles doam para o festival de cânticos, mas quando se trata de uma pobre alma perdida que estão nada a ver com isso, então não é mais ou menos com isso que acontece. Temos tudo, uma pobre alma perdida, não querem ter nada a ver com isso, eles o deixarão, qualquer coisa dirão, vá bem, pertence à igreja, isso não faz mal nenhum. Mas agora verificamos aqui, vindo o encerramento tão rápido quanto podemos. Recorde quão perfeito era. E olhe no decorrer dos dias em que temos estado aqui nessa terra. Veja o que o Senhor Deus fez. Começou com grandes sinais e maravilhas e milagres, dos quais todos desfrutamos. Então, a mensagem por detrás disso, observe o que aconteceu. Caminhando, não apenas sozinho, homens em sua companhia.
Ver um agrupamento de anjos vir do céu, sacudir a terra inteira simplesmente de pé ali. E os jornais descreveram sobre isso quando foi predito meses e meses antes de acontecesse. E ali de pé disse: o tempo está à mão, volta, abre os 7 selos do mistério que tem se dado ocultos ao longo de todas as reformas e tratar de todas, anunciar, então vir pregando a semente da serpente, todas essas coisas. O que o clero fez, eles nunca verão isso, estão vendo? Mas que privilégio é para nós que cremos caminhar na presença de Deus a cada dia, ficar de pé ali, ver o redemoinho vir do céu, ele soprando, partiu uma montanha ao meio do pé, nós estávamos, o decepou a copa das árvores e coisas assim, e o ecoar da palavra que sacudiu ali 3 vezes, e para a costa oeste, foi diretamente para lá, sacudiu Alasca lá embaixo, diretamente para a costa oeste, agora exatamente, no dia apanhei uma rocha, lancei no ar e disse: assim diz o Senhor, a hora está aqui, os juízos começarão na terra, terremotos e tudo mais estarão acontecendo, e a costa oeste inteira será sacudida assim por diante. Qual perfeito é, dia após dia, tudo exatamente da maneira como ele disse. Como podemos nos recusar isso, irmãos? Mantenhamos nossa fé voltada para ele. Eles dizem: quem é este? Nós sabemos quem é. É Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. A coluna de fogo do tempo de Moisés. Olha o que isso fez, tipificou a coluna de fogo hoje. Porque eles não creram que Jesus era a palavra, eles tinham interpretação e o entendimento errados. Exatamente como Eva fez assim, fazem eles agora. Então Balaão e sua doutrina estavam simplesmente certos para eles, satisfez seu gosto exatamente nesta festa. Olha, na festa dos Moabitas, vejam. Oh, o que ele disse, olha aqui, está em um quadro de como é hoje, como isso tipifica o passado. Estou segurando vocês demasiado, mas olhem, observe só por um momento. A festa dos Moabitas. Vejam, se ele não podia tirá-los de lá para fora de um jeito, como Balaão fez, então ele organizou em união. Se ele não podia amaldiçoá-los ele mesmo, e quanto mais ele amaldiçoava, mais Deus abençoava. Então, isso que ele fez nos pentecostais, eles diziam poucos anos atrás, quando todos começaram, que não chegariam a nada, vocês se extinguiriam, seria um monte de fanatismo, mas todas as vezes tentavam amaldiçoá-los, eles retornavam de novo. Deus continuou revelando sua mensagem a partir da velha assembleia, lá atrás do princípio concílio geral. Então, ele fez chegar o tempo quando receberam o nome de Jesus Cristo para o batismo em água. Então, um saltou desse lado, um para o outro, organizaram isso e aquilo. Deus continuou abençoando. Agora bem, ele viu, não conseguia amaldiçoá-los. Estão vendo o que ele vai fazer? Então, ele vai organizá-los, trazê-los. Somos todo um, de qualquer modo. Está vendo? Todos nós cremos no mesmo Deus. Isso é exatamente o que Balaão fez, e não os advertiu Judas a respeito disto. Eles erraram no caminho, na doutrina de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Não nos advertiu Judas, o irmão de criação de Jesus, a respeito disso na Bíblia? Eles são como Caim no princípio. O assalariado, aquele que ia à igreja, construía igrejas, construiu um altar, sacrificou, eles erram no caminho de Caim, eles correram no caminho de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Judas apresenta a coisa toda exatamente como estamos fazendo esta manhã aqui diante de vocês, como temos feito a coisa toda. Enquanto-se ali, eles pereceram na contradição de Corá. Somente pensam nisso. Quão ruim foi isso. Somente pensem no que Corá, vejamos, ele disse: agora todos iremos a uma festa, somos todos um. Os moabitas criam em Deus, eles eram filhos das filhas de Ló. Está vendo? Todos cremos em um único Deus. Fundamentalmente, eles estavam perfeitamente certos. Observe a Balaão ali, tão fundamental como qualquer batista presbiteriano de hoje. Ele foi lá, estava em Israel e sem denominação. Eles eram uma nação. Israel não era uma nação. Eles eram um povo nessa época. Eles não quiseram ir no caminho de Deus depois de um pouco. Eles quiseram ser como o resto das nações. Foi aí quando falharam. Mas contanto que queira permanecer com Deus, está bem. Balaão saiu, olhou para baixo e disse: que coisa, eu sei que eles têm ministro, casou-se com a esposa, eles têm outras coisas, certamente. Se esqueceu de ouvir o grito do rei no acampamento. Ele nunca viu a rocha ferida e aquela serpente de bronze pendurada lá para expiação. Ele não entendeu que eles não estavam ligados a nenhuma organização. Eles estavam ligados ao pacto de Deus, estavam caminhando nisso, estão vendo? E Balaão disse fundamentalmente: edifica-me 7 altares. Isso é o que Jeová exigia, isso é o que Jeová recebeu em ambos os lados. Muito bem. Ponham 7 novilhas sobre eles. Isso era o que eles estavam tentando fazer lá embaixo no acampamento. Ponham 7 carneiros sobre eles, porque viu o Messias algum dia. Muito bem.
Fundamentalmente, eles estavam ambos certos, não está vendo? Mas um dia, quando ele viu que não conseguiam pegá-lo nisso, ele disse, se somente nos organizássemos em união, então, e foi aí que cometeram o seu erro. Foi exatamente aí onde pentecostais cometeram o seu erro quando voltaram a organizar como o resto das igrejas. Eu não sou seu inimigo, sou seu irmão. Um dia desse vai descobrir que esta é a verdade. Você pode demorar um pouco ainda, mas poucas voltas do sol, mas algum dia você verá que é isso mesmo. Então, assim, a doutrina de Balaão atingiu exatamente o que eles queriam. Somos todos uns, estão vendo? Assim eles foram, todos os seus sacerdotes. Imediatamente com eles, foi na festa que ele disse que cremos todos num só Deus. Creiamos nisso, exatamente, que eles estavam procurando, exatamente. Agora, quando o metodista batista mal podia se reunir por causa de suas organizações, mas quando estiver vindo uma organização principal que nos permita reunir todos, tudo bem. Vocês dizem, pentecostais nunca receberão isso, não receberão. O que fizeram eles outro dia aí no Missouri, quando leem seus jornais, certamente eles estão vendo, vocês receberão, não vocês pentecostais, vocês o povo, mas não são vocês, isso é o governo ali em cima. Essa é a cabeça que está fazendo vocês virarem isso mesmo. Não vão com isso, fiquem fora dessa coisa, é a marca da besta. Livre-se disso como rápido possa. Está vendo, é uma igreja, uma cabeça governamental que faz o movimento. Nós nunca teríamos atravessado até lá e guerreado com a Alemanha ou qualquer outro lugar, esses grandes políticos sentados em cima para fabricarem novas armas. Eu não quero dinheiro de sangue do meu próprio filho, de que tem que ir lá e morrer por isso, estão vendo? Isso é o que é a política que faz isso, e o mundo inteiro é controlado pelo diabo. Isso é exatamente o que Jesus disse. E nunca será certo até que o milênio, quando Jesus veio para assumir o controle, mas agora estamos tendo esses problemas. Vou correr para encerrar agora. Exatamente o que estávamos procurando, exatamente a mesma coisa, o que eles queriam, a vitória de Satanás, a festa moabita, e eles têm outra vindo então. Ele está levando todos eles pelo mesmo caminho. Espere, de repente, somente pense o que eles fizeram do mesmo modo como foi. Isso nunca necessitou de um grande e longo período de 3 ou 4 anos para manifestá-los. Ele, o falso profeta, o homem que manifestou por cima da palavra de Deus cada advertência que Deus tem enviado. E eles dizem, saiam disso, e o farão, eles ficam ali mesmo, eles ignoram a palavra de Deus, ignoram as coisas com quais estamos, continua. Vamos ter isso de qualquer modo, estamos continuando em frente, estamos tudo bem, somos todos um, está vendo? Isso é desvario do diabo. Essa é a mesma coisa que fazia em Niceia, em Roma. Fizeram uma organização a partir disso, isso que aconteceu. Satanás teve uma festa de Niceia. Que coisa! E desde que ouço, vou dizer uma grande palavra aqui agora, vocês da fita que queiram discutir, discutam consigo mesmo, com as histórias, com a Bíblia, veja, mas não comigo. Ouçam, todas as vezes que Deus envia um mensageiro e dá início a uma mensagem, e quando essa igreja, quando esse grupo de pessoas se volta para a festa denominacional, aí é onde eles o fazem. Foi aí onde as assembleias o fizeram, onde vocês, unitários, o fizeram. Foi onde o resto de vocês o fizeram. Festa denominacional, lançando bem de volta a coisa que Deus amaldiçoou desde o princípio. Essa é exatamente a verdade. Todas as vezes que a igreja teve um revivamento no tempo de Lutero. Então, o que aconteceu? Metodistas, por todo o correr das eras, Zwingli, Finley, Finney, e todos eles que fizeram um grande revivamento, que fizeram com isso, lançaram diretamente uma festa denominacional e se arrastaram para dentro do resto deles. Colocaram uma marca com vocês, o resto deles, então vocês passaram a ter um bando de homens controlados. O Espírito Santo não pode avançar mais. Você pode começar a pregar a coisa que a Bíblia ensina, como a denominação não crê nisso, coloca imediatamente para fora. E isso é uma verdade ou não. Veja, uma festa denominacional, todas as vezes que eles são chamados a isso, uma festa de Balaão, o problema se estabelece. Lutero, Wesley, Pentecostais, todos eles são vítimas disso. Notem, foi então, aleluia, quando Moisés deu um passo à frente e disse, quem é por mim e por Deus, amém. Foi então que o levita puxou sua espada e percorreu o acampamento e exterminou tudo que estava conectado com isso. Amém, tudo que o homem tinha, uma mulher moabita, eles o mataram juntamente. Agora a hora chegou, onde está esse homem? Onde estão os filhos de Arão, alguns dos sacerdotes que estão dispostos a puxar a palavra de Deus, a afiada espada de 2 gumes? Quem toma posição por mim e por Deus? Onde está ele? Pode convidar que ninguém responde. Estão vendo o que quer dizer? Nós não entendemos. Algo é errado. Ali foram então que Moisés se levantou e disse essas coisas. Vejam, o pecado deles, que eles cometeram ali quando eles denominaram como Moabe e os fez um corpo. Aquele pecado nunca
lhes foi perdoado. Eu só vou tocar nisso de leve, só por um minuto. Está tarde, mas só um minuto. O pecado deles nunca lhes foi perdoado. Nenhum deles jamais chegou à terra prometida. Jesus disse desculpe um minuto, São João 6, Jesus disse em São João 6, quando eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto, eles eram pentecostais e brother, eles comeram maná, tiveram a coisa verdadeira, Jesus disse que eles estão todos mortos. Eles pereceram. Eles estão perdidos eternamente. O pecado deles nunca lhes foi perdoado. O que fizeram eles? Quebraram seu pacto com Deus e se organizaram com Balaão, o profeta assalariado, que não quis receber a advertência de Deus, que não quis receber a palavra de Deus, nada de Deus, mas eles estavam determinados a fazê-los todos um. Como vocês podem ver, o desvario, eu poderia permanecer longo tempo nisso, mas eu penso que vocês captaram. O pecado deles nunca lhes foi perdoado, nenhum deles que viveu sob aquelas bênçãos e comeu aquele maná e tudo mais, quando a real e verdadeira mensagem chegou a hora da prova, eles organizaram isso. Tomaremos as Moabitas e nós juntos, eles são uma grande organização, uma grande nação. Nós nem somos uma nação, casaremos entre eles, estaremos bem, então estaremos bem com eles. E isso nunca foi perdoado. Nunca lhes foi perdoado. Jesus disse, eles todos estão mortos. Ou até mesmo no inglês significa separação eterna, perdidos para sempre. Isso mesmo. Sim, eles viram os milagres, eles viram a palavra ungida, eles comeram o maná que veio do céu, desfrutaram das bênçãos da expiação, eles viram a rocha ferida dar sua água, eles beberam dela, eles a conheciam pessoalmente, mas quando se chegou a transgressão dessa palavra, nunca se esqueçam disso. Quando Jesus disse, eu e meu Pai somos um, não disse que há três ali, hã? Quando todos esses outros grandes fundamentos da Escritura, um homem veio a mim outra noite para mostrar onde eu estava errado, ou falar acerca da Trindade. Eu tenho milhares de bons amigos trinitários. Eles estão nessa Babilônia, eu tenho muitos amigos unitários nessa Babilônia também. Estão vendo? Mas o que aconteceu? Ele disse, isso é terminologia, irmão Branham, o senhor crê na Trindade? Eu disse, certamente. Eu disse, tomarei sua palavra, terminologia. Eu disse, do que modo você crê nisso? Ele disse, eu creio em um Deus. Eu disse, você faz bem, estão vendo? Ele disse, eu creio que só há um Deus e três pessoas e uma divindade. Eu disse, você não é um estudante de biola? Ele disse, sim. Eu disse, é o que parece. E ele disse, isso é o que parece, não fala muito bem por sua educação. Eu disse, três pessoas e um Deus. Eu disse, de acordo com Eberson, ali tem de haver uma personalidade antes que haja uma pessoa. Você crê em três deuses, Senhor? Você não pode ser uma pessoa e ser uma personalidade, porque é necessário uma personalidade para fazer uma pessoa. Eles dizem, bem, Sr. Branham, o senhor sabe, nem mesmo os teólogos conseguem explicar isso. Eu disse exatamente isso, a palavra não vem a um teólogo. Eu disse, a Bíblia está toda amarrada na revelação. Sobre essa rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Estão vendo? Amém, aí está, estão vendo? Mas, então, quando se trata dessas coisas, que coisa. Agora queremos apressarmos e encerrar bem rapidamente, se pudermos. Olha, tenho de omitir algumas escrituras e outras notas, vejam. Agora, vejam, eles nunca foram perdoados pelo que fizeram, o que eles fizeram, desfrutaram das bênçãos. Não se esqueça, vou repetir de novo. Eles nunca foram perdoados por isto. Lembre-se, essa fita vai ao redor do mundo, está vendo? Ela é tocada em acampamentos na África e Índia ao redor de todo o mundo. Traduzida em diversas línguas, diversos acampamentos, diversos lugares. O pecado nunca foi perdoado. Qual? Você diz, bem, bendito seja Deus, eu fiz isso, eu comi o maná celestial, eles fizeram também. E Jesus disse que estão todos mortos. Mas quando se trata da mensagem exata, onde eles não deviam quebrar esse pacto com outra nação,
Deus era um segregacionista e ele segregou aquele povo e eles não deviam ter nada a ver com nenhum outro, casar-se com qualquer pessoa. E a verdadeira, genuína igreja, a noiva de Cristo, está ligada a Cristo, o qual é a palavra. E você não se casa com nenhuma organização, nenhuma denominação, você fica exatamente com Cristo, essa palavra, como um indivíduo. Fazer isso é a separação eterna de Deus. Espero que todos entendam isso. Agora, em nosso texto, foi próximo da festa da Páscoa, estava se realizando e era em tempo terrível. Pessoas estavam dormindo lá de fora das portas. Toda a Páscoa causava isso. Eles estavam do lado de fora, deitados no chão, as pedrarias estavam lotadas e tudo mais, era a Páscoa. Haveria grandes expectativas ali. O ar estava todo cheio e agora, dentro de mais ou menos 5 minutos, estarei lá fora, se o senhor permitir, ou 10. Todos estavam bem carregados. Olha, havia 3 classes de pessoas ali. Bem, havia uma grande expectativa. Eles sabiam que esse estranho homem vinha a essa festa. Alguns deles o amavam, criam nele. Alguns deles o odiavam. A maior parte deles odiava. É porque um amava e o outro odiava. O homem do meio não sabia o que fazer, estão vendo? Eles não sabiam. Vejam, o ar estava cheio de expectativas. Um dizendo, quando eles chegarem ali, eu lhes digo que nós o chamaremos e daremos o teste da palavra. Nós o faremos ficar lá em cima ao lado dos sumos sacerdotes e veremos o que é sua sabedoria comparada com a de Caifás. Ele já tinha provado isso. Mas nós faremos isso, sei de alguns dos grandes líderes lançarão mão dele. Rapaz, vão virar aquele sujeito do avesso e deixarão saber quem ele é quando ele começar a mexer com nossos sacerdotes. Rapaz, ele sabe. Eles são homens inteligentes, vocês sabem o que estão fazendo. Outros diziam, gostaria de saber, estou esperando que ele venha, Deus está com ele, essa é essa palavra. E eu somente quero vê-lo. Então eles estavam divididos. Agora vejam, o conheciam, criam neles, teriam sabido em que porta esperar. Eles estão vendo? Eles sabiam por qual caminho ele estava vindo. E havia grande expectativa, vocês sabem, não houve muitos que o viram, não houve muitos que não o viram, assim é hoje. Alguns disseram, ele é um bom homem, não há nada errado com ele, como Napoleão, Austin, eles eram um bom homem, mas como professor, não. Alguns dizem, ele é um bom homem, ele apenas está todo confundido, isso é tudo, ele é um bom sujeito, não pode dizer nada mal contra ele. Outros dizem, não, ele é um diabo, ler mentes e todas essas coisas, falsa profecia, ao contrário do nosso credo. Não creio em tal palavra como essa. Outro dia, glória a Deus. Isso é Deus, eu conheço, eu vejo. Estávamos esperando. Agora é exatamente a maneira como nos encontramos hoje. Exatamente da mesma maneira. A palavra ungida para esta hora era da igreja de Laodiceia. Agora vamos encerrar dizendo isso. Só um momento. 3 classes esperavam por ele. Assim, é hoje o mesmo? 3. Notem. Os crentes estavam gritando. Vejam. Seu ministério tinha feito com que ele fosse amado por alguns, odiado por outros, uma surpresa em outra classe. Causasse surpresa. Deixe-me citar isso de novo. Seu ministério, o que quer que fosse, sabemos agora que era a palavra. Mas seu ministério tinha feito com que algumas pessoas o amassem. Elas estavam predestinadas a fazer isso. Vejam, elas criam nisso, eles ouviram, não havia mais. Quando Natanael chegou ali, ele disse que ele faria dessa maneira. Disse, Rabi, tu é o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, não há dúvida na minha mente. Simão estava ali de pé e disse, André, não vou até lá, eu já vi todas essas coisas antes, mas André, você deveria vir uma vez, pelo menos, somente comigo. E quando estava ali, Jesus o viu chegando, disse, teu nome é Simão, tu és o filho de Jonas. Não havia mais dúvidas. Veja, foi simplesmente isso. Eles estavam ali, creram nisso, eles ouviram e sabiam que isso era o que o Messias havia de fazer. Quando ele viesse, ele tinha que ser um profeta, porque Moisés disse que ele seria um profeta, e aqueles confundidos teriam estado 400 anos sem profeta, e era necessário um profeta para endireitar isso em todas as eras. Aqui estava eles não tinham, eles estavam esperando com palmas nas mãos, está conosco em breve, esperando, a cidade inteira tensa, um bando de fanáticos dizendo, reunidos lá na porta. Outro dizia, gostaria
gostaria de saber o que ele vai fazer quando chegar. Vocês sabem, realmente creem que ele é um falsificador? Coisas assim, como um coelho esfrega a sua orelha, como telepatia mental ou algo. Eles diziam, o diabo fique deste lado da cidade, não tenha nada a ver com ele, não coopere com essa reunião, não desçam até lá, não temos nada a ver com isso. 3 classes de pessoas. Agora observe. Agora aqui vem ele cavalgando para dentro da cidade. Exatamente o que a palavra disse que ele faria. Montado em um jumentinho, entrando na cidade. Aqui eles não estavam olhando para um credo, não olhando para o templo, não olhando para essas outras coisas, não olhando para os sacerdotes, o que eles tinham de dizer. Aqui eles tinham que crer neles, estavam ali de pé, com as palmas nas mãos, somente esperando pelo primeiro movimento. Nunca se ouviu dizer, quem é esse que está vindo? Não. Eles sabiam que ele estava vindo, eles sabiam que a palavra disse, estão vendo? E outra classe disse, vem. Lá atrás, na cidade, quando eles ouviram esse ruído, Hosana ao rei que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana. E toda a gritaria, os sacerdotes correram para ver qual era o motivo dessa comoção religiosa. Eles diziam, quem é esse? Para que estavam lá, amigos? Uma festa religiosa. O próprio Deus que os tinha feito ordenar esta festa disse-lhes que ele estaria exatamente daquele jeito. Eles gritavam, quem é? O tempo não mudou. As pessoas são projetadas do mesmo modo que eram então. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora vou encerrar dizendo isto. A pergunta não é mais para eles. Eles perguntaram quem é. Mas em 1964, a questão é, que dizeis ser isto? De que se trata tudo isto? Pararam vocês para examinar as escrituras? Quem vocês acham ser este? É telepatia mental? É alguma coisa selvagem do deserto, em alguma parte, como eles disseram, João era um homem selvagem afogando pessoas na água por lá. Quando Isaías disse que ele estaria lá, o precursor, Malaquias disse que ele estaria lá exatamente. Aqueles profetas disseram, esse profeta se levantará lá para precursar isso, e aqui estava ele. Eles disseram, aquele é um homem selvagem, fique longe dele, estão vendo? Não tenho nada a ver com ele, e aqui vem o Messias, exatamente o que a Escritura disse, que ele entraria cavalgando na cidade montado em um asninho manso e humilde, montado em um asninho entrando na cidade para que as Escrituras pudessem se cumprir. E aqui se encontra o povo em uma festa religiosa novamente, como Balaão, em uma festa religiosa, dizendo, quem é este? E hoje as Escrituras prometidas para esta hora, amigos, isto se cumpre bem no nosso meio, hora após hora. Quem vocês acham ser isto? Estudemos acerca disto quando inclinamos a cabeça. Querido Deus, estamos todos pensando seriamente, profundamente, porque temos de fazer isto. Isso está em nossas mãos, Senhor. Vemos-te, o grande Rei. Vemos tua promessa da palavra, temos buscado isso por anos. Este grande tempo vindouro, quando estamos vivendo agora mesmo, vemos tua palavra ungida em teu povo, vivendo inteiramente, exatamente o que tu disseste que aconteceria. Vemos o grupo de Satanás ungido lá e temos seguido um padrão para abranger a nação de um lado para o outro por meio da palavra, de modo que não reste uma pedra a se descobrir. Eu não sei quem tu ordenaste para a vida, Senhor, não é meu assunto saber isso, isso é teu assunto. Mas é meu assunto mover cada pedra. Deus, ajuda-me. Ajuda outros homens que creem nisto. Move cada pedra, Senhor, para que não haja ninguém que ordenaste que não o ouça. Queremos ver tua vinda aqui mesmo em nossa geração, Senhor, cremos nisto. Cremos que há outra sexta-feira de Ramos. Sexta-feira da Paixão, em uma sexta-feira de Ramos ocorrendo, uma crucificação para a tua igreja, mas nosso triunfo é quando tu entrares cavalgando. Oramos, Deus, que tu nos abençoes hoje, teu povo. Abençoa esta pequena igreja, este querido pastor e seu filho aqui, o irmão Outlaw, seu filho. Tanto o Sr. Jimmy como o Jimmy Jr. Abençoa todos que estão aqui.
Deus, que nós não tenhamos vindo aqui esta manhã somente para que eu não dirigi de Tucson eu tive o privilégio de falar a algumas pessoas, Senhor, não foi para glorificar ninguém, senão esta pessoa que as pessoas estão querendo saber quem é. Elas sabem que o homem não consegue fazer isso. Elas sabem que está além das possibilidades do homem saber essas coisas, mas as pessoas dizem, o que é isto? Senhor, sabemos que és tu, é Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Eu saí de Deus, eu vou para Deus. E vemos a grande coluna de fogo entre nós, Senhor, a mesma que viram na primeira parte da Bíblia com Moisés. Nós a vemos no meio da Bíblia quando Paulo estava em seu caminho a Damasco. Nós a vemos agora. Aqui a vemos o tempo do fim novamente. 3 é uma confirmação. Tem sido a mensagem toda vez. Deus, que mulheres e homens não mais segundo as tradições e credos, mas que saiam dessa coisa, deem suas vidas completamente a Deus e creiam. Não confiem simplesmente em teoria e coisas do homem, mas confiem no Deus vivente. Enquanto estes dias de festa estão em andamento, o clamor ainda é: quem é este? Que é isto? De que se trata tudo isto? Pessoas religiosas dizem a mesma coisa. E isto é o mesmo Senhor Jesus, que se fez carne em seu povo, ungindo sua palavra para a noiva. Eles não podem compreender isto. Eles estão todos tão desviados em Laodiceia que não sabem de que se trata tudo isso. Mas o profeta disse: haverá luz no tempo da tarde. Assim agora estamos procurando por isto, Senhor. Bem, Senhor, abençoa cada um. De cabeça inclinada agora e coração. Creem que isso é verdade? Creem? Somente levantem a mão, digam: eu realmente creio que isso é a verdade, que estamos vivendo nos últimos dias. Estamos aqui agora e creio que estamos tão enredados. Vocês estavam na reunião outro dia quando o trigo o talo. Vocês notem, não temos tido nenhuma organização seguindo-se a isto. Tenho estado aqui mesmo com seu pastor o tempo todo, ano após ano. Normalmente 2 ou 3 anos está organizado. Isso não se organizou nesse tempo. Não pode. A palha se soltou disto, mas não há mais avanço. O trigo, o ministério voltou-se diretamente para a maneira como era o princípio. A Jesus Cristo entre nós, amigo, não um homem, mas o homem Cristo Jesus que está vivendo em você e quer ser uma parte em você e você ser uma parte nele. Não receberá hoje? Há alguém aqui que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo? Agora você diz: irmão Branham, eu lhe digo, gritei uma vez. Isso é muito bom. Eu falei em línguas uma vez. Isso é muito bom também, mas ainda assim não é disso que eu estou falando. Como pode você gritar e falar em línguas e negar a palavra? A evidência do Espírito Santo é crer em sua palavra. Sempre tem sido em todas as eras. Se você puder receber a palavra, aqueles sacerdotes superavam Jesus em 1 milhão de milhas quando se tratava dos frutos do Espírito gentis e pacíficos. Ele arrasava as igrejas, chutava, expulsava as pessoas e as chamava serpentes disfarçadas e tudo mais. Estão vendo? Mas ele era essa palavra. Ele era essa palavra. É isso. Creia em Deus. Deus é a palavra. Creia nisto. Se você ainda não recebeu o batismo cristão, há um tanque aqui. Se você ainda não recebeu o verdadeiro Espírito Santo que faz você saber toda a palavra de Deus, que é verdade, você diga amém a isso e creia nisso de todo o coração. Então você pode recebê-lo esta manhã. E então você não vai se perguntar quem é esse que faz as pessoas agir da maneira como agem. Você saberá o que é. Você não tem experiência. Diria você, irmão Branham, lembrando-se de mim, e levantarei a mão. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Você, Deus o abençoe. Isso é ótimo. Deus o abençoe. Ótimo. Oh, Deus, enquanto a música toca suavemente. Oh, Ele é maravilhoso. Certamente, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Rogo que tu dês a essas pessoas, Senhor, eu posso somente orar. Isso é tudo que sei fazer, é pedir por elas. Levantaram as mãos. Elas levantaram e eu estou fazendo como lhes prometi, estou orando que tu lhes dês grande experiência. Não meramente algum tipo de emoção, mas a verdadeira experiência, encontrando Deus, como Moisés fez ali nos terrenos da glória Shekinah.
e não somente ali, mas nunca se desviar dessa palavra, para caminhar bem em frente até a terra prometida. Com ela, Deus concede a cada um esta manhã a enfermidade entre nós hoje. Deus, rogamos que tu cures isso, cura cada pessoa enferma, cada necessitado. Concede, Senhor. São teus agora. Eu os entrego a ti agora em nome de Jesus. Amém. Sinto muito. Estou aqui em cima exatamente há 2 horas, mas vocês têm a tarde toda, vocês podem ir para casa e se recuperar e tirar uma soneca, mas não se esqueça do que eles disse. Eu lhes disse do coração, sei que parece estranho há alguns anos que venho a Phoenix aqui com vocês curando os enfermos por oração da fé. Eu nunca expliquei, não queria explicá-lo, somente observei as pessoas que fariam, observar as personificações, coisas assim, tem sido uma grande coisa para mim observar. Mas agora estou vindo com vocês com uma mensagem que aquele sinal vindicou. Não, isso nunca se denominou, mas o que aconteceu com as denominações durante o revivimento, o que eles fizeram, elas entraram diretamente em Laodiceia, milhões e milhões e bilhões de dólares despejados, e ela se tornou grande e rica e constrói propriedades no valor de milhões de dólares, coisas assim. E quanto receberam a mensagem? Não, de maneira nenhuma. Rejeitaram a casca que sai do trigo agora. O trigo está na presença do sol para se transformar em um evangelho completo, grão duradouro para o mestre. E não querem crer nisto. Quem é este? De qualquer modo, quem é este? Poderia ser um homem, denominação, é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Creem nele? Gostaria de saber, apenas com uma pequena adoração, depois de uma mensagem cortante como essa. Irmã, que tal dar-nos um acorde para o corinho aqui? Eu o amo. Conhecem a antiga canção? Eu amo porque ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no escuro Calvário. Podem cantar comigo? Vamos adorar. Somente adorem comigo. Eu o amo. Agora lembrem-se, com a televisão, ele está em seu quarto. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no Calvário. Vocês entendem o que significou? Você compreende o que é? Eu amo. Não o vejo, mas ele está aqui. Tem um pequeno receptor aqui, uma coisinha que acende no meu coração. Sei que ela o reflete, ele está aqui. E comprou-me a salvação. No Calvário. Agora, quero que façam isso enquanto sussurramos. Estamos misturados quando se considera que temos sido... Lembrem-se, minha origem foi católica. Agora estamos misturados aqui, mas saímos de todas aquelas coisas agora. Pertencemos a Cristo, somos dele. Agora, enquanto cantamos, vamos apertar, dar a volta e apertar as mãos. Não preciso se levantar, apenas diga, Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, irmão. Enquanto fazemos, simplesmente em uma verdadeira atmosfera cristã, creio que Deus gosta de ser adorado. Vocês não gostam? Adorem-no. Deus é um objeto de adoração. Queremos adorá-lo, como fazemos, rezamos uns aos outros. Querem tratar uns aos outros assim como fazeis a eles, fazeis a mim. Vamos cantar agora e apertemos as mãos dos outros. Adoremos, porque ele... Deus o abençoe. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou
e comprou-me a salvação. Oh, gostaria de saber, arde no coração de vocês isso ou há alguma coisa ali que simplesmente sente bem? Vocês sabem, sente como se simplesmente quisesse tirá-lo e abraçá-lo, sente dessa maneira em seu coração? Se não, amigo, cuidado. Você está em terreno perigoso. Se não houver um amor verdadeiro aí dentro, algo como eu o amo, não apenas uma canção, uma realidade. Ele primeiro me amou onde poderia eu estar hoje. Eu tenho 55 anos. Minha vida em breve terminará. E se eu comprou minha salvação? Irmão Troll, o que o irmão... Ouviram esse testemunho? Salvo, salvo por seu poder divino, a novas sublimes alturas, a vida agora é doce, porque sou salvo. Como sabe, meu espírito testifica com sua palavra que passei da morte para a vida. Obrigado, queridos cristãos, isso me faz bem. Gosto de entrar no lugar onde a gente se sente em casa. Difícil ir embora. Fico pensando, olho para o relógio, vejo minha filha sentada ali balançando a cabeça para mim, olhando para mim assim, e meu filho sentado aqui em cima dizendo, para que o senhor está demorando aqui? Eu não sei. Simplesmente gosto de ficar por perto. Eu gosto de companheirismo. Sabem, não tenho isso em muitos lugares, vocês sabem disso. Tendo menos o tempo todo, mas sei que eu estou me aproximando dali. E algum dia pregarei o meu último sermão, fecharei a Bíblia pela última vez, farei uma pequena viagem, então. Venham visitar-me algum dia, quando o fizer, subam, apenas sentaremos para sempre, conversaremos com o irmão Carl, viveremos para sempre. Agora, amigos, vou lhes pedir que algo que quero que façam. E o irmão Ló fez algo que muito raramente faz algo que eu não goste, mas ele tirou uma oferta para mim. Vejam, gostaria que um deles voltasse, levasse essa oferta ali, ficasse na porta e vocês a peguem e paguem seu almoço com ela. Ele é um... vocês estão vendo, façam isso. Está ótimo. Alguns homens aqui em pé, eu temo mencionar seus nomes, poderia ferir seus sentimentos. Um precioso irmão que recentemente foi para a glória, rapidamente, seu desejo, ele sabia que eu gostava de floresta, assim ele queria comprar-me um Jeep. Eu não o deixei comprar, então depois ele foi, sua estimada esposa quis fazê-lo e não deixei. Mas o resto dos rapazes que reuniu foi até aqui, um outro irmão vem a esta igreja, disse, irmão Brana, faço veículos para a areia, vocês sabem, bugs, coisas assim, hacks. Ele disse, vou fazer um deles para o irmão, não lhe permiti. Fizeram um Jeep hack de areia, nunca vi um assim. Da reunião em Tucson aquela noite, eles guiaram até meu pátio e disseram, este é o presente do povo de Phoenix. Vejam, nem ao menos incluíram só a si mesmos, apenas disseram, somos todos nós juntos. Oh, quero saber alguma vez puder chegar ao céu, se viverei assim, com pessoas como essas. Isso teve tanto significado para mim, você sabe, simplesmente algo assim. Isso me faz sentir dessa maneira para com o irmão Ló aqui. Escute bem, irmão Branham, somente vem até aqui algo e falar-lhes, e falar acerca de Jesus e o povo. Bem, você sabe, cada qual com seu igual, vocês sabem, eles, de certo modo, gostam de se reunir e falar acerca de coisas, ter companheirismo. Agradeço isso, mas não queria oferta, irmão, irmã. Minha igreja me dá um pequeno salário de $100 por semana e vivo bem com isso. Assim, fico grato por isso. Agora, se algum de vocês quiser seu almoço, bem, alguém estará lá atrás na porta e você deixe que eu pague seu almoço. Veja, você estará ótimo. Vocês o amam, então vocês têm de me amar porque eu sou parte dele. Estão vendo? Amém. É por isso que eu os amo. O Senhor os abençoe. Fiquemos de pé agora. Não se esqueçam de nossas próximas reuniões. A qualquer hora que estiverem por perto, apenas lembrem-se, venham. Vocês são sempre bem-vindos, orarão por mim. Sou a pessoa que necessita de oração. Vocês orarão? Quantos podem avaliar a carga, o que eu tenho para fazer e as coisas que estão diante de mim? Eu sei o que está se aproximando logo à frente. Posso ver isso do mesmo modo como posso ver outras coisas se aproximando. Eu sei o que está se aproximando. Estão vendo? Mas não é tempo para falar disso. Falemos acerca do que está acontecendo agora mesmo. O amanhã cuidará de si mesmo. Orarão por mim? Levantem as mãos que orarão por mim. Muito bem. Pois Deus os abençoe.